Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Pode Integrar. Eu sou Ronaldo Trescente e hoje nós temos aqui o nosso episódio de número 18º, episódio 18. Está emancipando, 18. E eu tenho a honra de trazer aqui um convidado muito ilustre que eu conheço já há um bom tempo, o Dr. Jorge Werneck, que é pesquisador da Embrapa Cerrados e trabalha com recursos hídricos, é doutor em hidrologia, e ele vai falar mais dele mesmo. Então, estou muito contente, muito feliz, muito honrado, porque a água é um recurso muito importante. A água, não só para a nossa vida, a água simboliza a vida, mas a água é um insumo fundamental para a produção. E aqui no Brasil Central, a gente tem uma estação seca, uma estação chuvosa. É possível produzir fazendo a reservação de água para produção na entre-safra, fazendo o uso da irrigação. Ele vai falar sobre isso, ele é um grande especialista sobre isso, a gestão, o uso racional da água. Então, estou muito feliz, nós estamos terminando o período das secas aqui, foi um período muito crítico, muito prolongado, e é importante que a gente saiba trabalhar com esse recurso para produzir elementos para outros fins que ele vai comentar aqui, mas a água é vida, a água é fundamental. Então, Dr. Jorge, seja muito bem-vindo, estou muito contente em encontrar com você na Embrapa Cerrados, voltando de uma jornada que você teve emprestado aí, primeiro para o estado do DF, na verdade, o Distrito Federal, depois para Goiás, mas você vai contar para nós. Então, seja muito bem-vindo, estou muito feliz de você estar aqui. É um prazer muito grande, Ronaldo. E é isso aí, vamos conversar, vamos falar um pouquinho sobre essa questão tão importante dos recursos hídricos, Nós estávamos aí num período complicado agora, finalzinho de seca, e a primeira coisa que a chuva leva é a memória dela, a memória da seca, Enfim, mas estamos aí, um prazer muito grande poder contribuir, e levar informação sobre essa área tão importante que é da gestão de recursos hídricos para todo o Brasil. Maravilha, muito bom. Então vamos lá, Eu gostaria que você contasse para nós um pouquinho da sua trajetória pessoal e profissional, Quem é Jorge Werneck, de onde veio, Como veio parar aqui no Distrito Federal? Pois é, Ronaldo, eu sou carioca, de nascença desde que nasci, meu avô, o pai, tinha uma terrinha lá no interior de Minas, zona da Mata Mineira, uma região em que a produção não é lá muito grande, bastante diferente do que nós temos por aqui, mas me apaixonei pela roça, Enquanto meus amigos, eu nasci no Rio e morava de frente para a praia, mas minhas férias eram todas na fazenda. E aí fui criando gosto pela coisa, até que quando chegou na época de fazer vestibular, eu tinha muito certo na minha cabeça. Eu adorava engenharia, adorava os números, e decidi fazer engenharia agrícola em Viçosa, que ficava mais ou menos perto, 1h30 lá de onde a gente tinha, enfim, uma produçãozinha de arroz, aquela coisa provárzea na época, essas Perfeito. coisas. Mas também criamos boi, cavalo, mas, enfim, a paixão pelo campo veio daí. E aí a vontade de fazer, de fato, a engenharia agrícola, que no meu tempo era uma engenharia daquelas, Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, cálculo numérico, física 1, enfim, toda a engenharia civil para o campo, envolvendo, inclusive, a parte de irrigação. E aí, quando formei, eu entrei em Viçosa em 92, em 97 eu saí e já vim para Brasília seguindo a namorada, que hoje é minha esposa, A gente está junto há 30 e tantos anos. Que legal. E foi assim que eu vim parar em Brasília. Aí chegou aqui o engenheiro agrícola em Brasília. Vamos lá, com o que nós vamos fazer? Aí, enfim, aos poucos, tentei uma coisa daqui, outra dali, mas aí veio a oportunidade de fazer o mestrado. Com 6 meses aqui, com 4, 5 meses aqui, veio a oportunidade de fazer o mestrado. Eu fui procurar um engenheiro agrícola. Aqui não tem engenharia agrícola na UNB. Verdade. E aí eu fui buscar na agronomia, onde eu fiz o meu mestrado, mas já trabalhando com monitoramento e modelagem hidrológica, Sempre trabalhando com muito levantamento de dados. Depois eu fui trabalhar, terminou o primeiro semestre, eu fui para a Bahia trabalhar numa grande fazenda de irrigação,
né? O pessoal estava precisando de um apoio lá e eu, recém-formado e precisando de experiência, naquela ânsia de ter um trabalho, ter um emprego, começar a me virar sozinho, coisa que o mestrado, você como aluno de mestrado unicamente, não dava. E aí fui trabalhar na Agronol, para quem conhece ali, enfim, Pô, ainda era Mimoso do Oeste, né? Hoje Luiz Eduardo exato, Luiz Eduardo Magalhães. Magalhães. E foi exatamente nessa época que houve a transição do nome, inclusive. Fiquei pouco tempo por lá, porque quando fui, eu estava no meio do mestrado. E aí houve uma mobilização dos professores, e aí meu nome chegou na ANEEL. A Lei de Recursos Hídricos é de 97, né? A lei nacional, nossa Lei das Águas é de 1997. E até essa época o setor elétrico meio que reinava sozinho na gestão de recursos hídricos no Brasil, né? Quem fazia gestão era o DENAI, Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, ou seja, estava no mesmo local a gestão de recursos hídricos, porque esse era o setor que dominava. Nós ainda não tínhamos, enfim, grandes conflitos, a coisa estava começando, os conflitos pelo uso da água. E aí, logo depois que eu fui para o oeste da Bahia trabalhar com irrigação, eu fui convidado pela ANEEL para voltar para Brasília. Olha só, pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, né, buscando um engenheiro agrícola para trabalhar com hidrologia lá dentro, justamente para poder lidar com essas questões, os conflitos pelo uso da água entre os dois setores. Né? Chegou um relatório na época, né, da Secretaria Nacional de Recursos Hídricos. A ANA ainda não existia. Então, quem Perfeito. passou a fazer gestão de recursos hídricos no Brasil foi a ANEEL. A ANEEL, durante 2 anos, enfim, nessa faixa, foi ela responsável, 2, 3 anos, responsável pela gestão de recursos. Daí que surgiu o Hidroweb, as bases de dados que eram do setor elétrico, migraram para a ANA quando a ANA foi criada. Mas o Hidroweb foi tudo desenvolvido, né, por uma equipe, obviamente. Eu fazia parte dessa equipe. Foi um momento muito rico também de criação das agências reguladoras, que Correto. foi muito interessante. E aí, eu tinha 3 anos de contrato, faltando 15 dias para terminar esse contrato com a ANEEL, eu fui chamado pela Embrapa, né, que foi até interessante. Foi minha esposa que me escreveu, falou, não, você vai fazer o concurso da Embrapa. Eu, tá, faço, sim senhora. Fui lá e fiz o concurso da Embrapa, passei muito, muito bem e fui chamado. Mas, assim, nesse período na ANEEL, né, foi muito interessante poder lidar com conflitos, com análise de projetos e com conhecimento de hidrologia, de dado, de informação. Eu cuidava, né, até pela parte de manejo e conservação de solo e água, né? Eu fui designado para cuidar da rede hidrossedimentométrica nacional, que mede com sedimentos em rios, quer dizer, o fruto da erosão, para onde que Assoreamento, vai, tudo. assoreamento, né? E nesse período da ANEEL foi interessante também que, não por acaso, mas enfim, até por ter uma facilidade por escrever, em 3 anos eu escrevi 4 livros. Então, foi assim, foi algo... Era um momento muito pungente, realmente, de nascimento da lei, né? O primeiro livro da ANA, quando saiu a logomarca da ANA, a gente que escreveu sobre gestão de recursos hídricos, já fazendo uma análise da lei, obviamente, com outros parceiros mais experientes, né? Porque era muito novo. Mas assim foi indo, né? Passei no concurso da Embrapa, então, dia 15 de outubro de 2001, então estou recém fazendo 23 anos Que legal. de Embrapa, né? Eu entrei na Embrapa e aí foi bem interessante também. Depois a gente vai contar um pouquinho mais aprofundadamente essa situação, de como é que foi essa chegada na Embrapa e como é que isso se desenvolveu. Mas chegando em 2017, depois de quase, daí, enfim, 16 anos tocando experimento, fazendo pesquisa, publicando bastante sobre recursos hídricos, aprendendo sobre recursos hídricos de fato no campo, né, onde as coisas acontecem. Aí em 2017 deu a crise hídrica do DF, Lembro né? bem. Todo mundo Então, sentiu na pele aqui. teve a de São Paulo, né, 2014, aí Isso. 2016 começou aqui, 2017 foi o ápice. Então, quando o reservatório bateu 5,3, eu fui convidado para ir para ser diretor da ADASA, da Agência Reguladora de Água e Saneamento e Energia aqui do Distrito Federal, também com a organização do 8º Fórum Mundial da Água, que eu já vinha envolvido já há mais tempo, inclusive, mas a ADASA era uma das co-organizadoras junto com a Agência Nacional de Águas.
E depois disso, tive um mandato, né, de 5 anos, passei 5 anos na ADASA. Depois fui convidado para trabalhar na ANA como superintendente adjunto de planos, programas e projetos, então uma passagem também pela ANA, que foi rápida porque eu recebi uma missão, enfim, bastante interessante também, que foi de ajudar na implementação da política de recursos hídricos no estado de Goiás. Então, enfim, de onde eu vim, né, tem pouquíssimo tempo, né? Até uns 10 dias atrás eu tava lá cuidando da situação hídrica, que estava em alguns rios, algumas bacias complicadas, mas a gente vai poder explorar um pouquinho. Então foi isso, e agora voltando para a Embrapa, né, voltando para as pesquisas, para as discussões, para levantamento, mais uma vez, de dado, de forma que a gente possa subsidiar de maneira efetiva a gestão de recursos hídricos, não só no Cerrado, mas como no Brasil e no mundo, porque hoje a gente também atua, né? Quer dizer, nesse período eu me envolvi com o Fórum Mundial da Água, que foi no Brasil. Que foi no Brasil, eu né? Eu fui coordenador técnico, Perfeito. Né? Pelo lado brasileiro. Então, eu fui o vice-presidente do processo temático, o processo técnico do fórum, que define as sessões. Fizemos mais de 300 sessões. Isso gerou também uma rede maravilhosa de parceiros e amigos pelo mundo afora. E depois do fórum, eu fui eleito, né, junto pela ADASA, né, pela agência reguladora que eu representava naquele momento, para o quadro de governadores, que é o quadro diretivo do Conselho Mundial da Água, e dentro do quadro diretivo eu ainda trabalhei como um dos 5 diretores do Conselho Mundial da Água, onde eu fiquei até 2022, até final de 2022, mas logo em seguida também pediram meu currículo, participei de um processo seletivo e hoje eu ainda faço parte do conselho diretivo do Comitê Diretivo da Global Water Partnership, que é a parceria global pela água. Perfeito. Também são órgãos que foram criados logo depois da Rio 92, tanto o Conselho Mundial quanto a GWP, que a gente fala, né? Sim. Enfim, venho atuando também nessa esfera global, discutindo políticas, discutindo a gestão integrada de recursos hídricos e como que a gente consegue desenvolver essa área, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Então, são experiências assim que eu só tenho a agradecer a todo mundo que participou desse processo e que enfim, encontrei muita gente boa pelo caminho. Isso é algo que é muito bacana e muitas experiências interessantes também para que a gente possa trazer para cá e compartilhar e fazer com que as coisas avancem por aqui. Maravilha, é a rede do bem, né, Dr. Jorge? Tem a do mal também, mas assim, a do bem é maior e Graças tem muita gente querendo ajudar e fazer as coisas andarem, até porque, né, se a gente pensar, né, em tempos atrás, o pessoal resolvia essas brigas sobre água na arma. E verdade. Graças a Deus que a política avançou no Brasil, mais do que até em outros lugares. Nós temos outros lugares em que não tem uma política nacional, por exemplo, para tratar dos recursos hídricos, e a situação fica ruim, porque os conflitos eles vêm acontecendo. Sempre na crise, né, surge e ainda tem a pimentinha das alterações do clima aí, que tem botado uma pimenta boa, um tempero bem complexo aí dentro dessa questão da gestão da água, que já não é uma coisa simples. Afinal, tudo que a gente vê, tudo que a gente toca, tudo que a gente precisa de água. Então, não tem muito jeito e não tem bem substituto. Não adianta falar que é cerveja, porque para produzir cerveja precisa de mais água ainda. Exatamente. O nosso corpo, né? A gente aprende cedo na escola que 70%, 80% é água, né? É isso. Todo alimento contém água e nada substitui, né? Não pode ter gosto, não pode ter cheiro e não pode ter cor, mas é tão fundamental para a nossa vida, né? É isso aí. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, também você já falou desses organismos internacionais, mas falasse da segurança hídrica. Nem está previsto aqui, né? Mas você tocou nesse assunto e hoje, né, a gente vê nesses desafios do mundo a questão da segurança alimentar, a segurança energética, a segurança hídrica também, né, que é uma coisa que às vezes passa despercebido, mas a gente pensa assim, a gente ouve falar, pô, o Brasil é uma riqueza, é o país que tem mais água doce. Fala pra gente como é que é isso? Às vezes tem, mas num lugar que tem pouca população, enfim,
Dá esse panorama para nós, para a gente ajudar-nos a entender melhor como é que é essa questão de segurança hídrica. É sempre um balanço entre oferta e demanda. Gestão de recursos hídricos é você equalizar essa questão de oferta e demanda. E a gente não tem um controle muito grande em determinados locais. Bom, primeiro, a oferta depende muito da chuva, Correto. né? Já começa por aí, que você não tem um controle sobre a chuva. Né? Sobre a demanda, teoricamente, nós temos. Agora, nós temos regiões que já se desenvolveram, já vêm desenvolvendo, e aí tem a ver com energia, tem a ver com estrada, tem a ver com infraestrutura, tem a ver com as grandes cidades, com migração. Né? Você pega um Distrito Federal, por exemplo, aqui no meio do Planalto Central, uma região plana e alta, onde os rios nascem, ou Exato. seja, eles ainda não estão encorpados ainda são córregos, enfim, e ribeirões. E você tem, dentro do Distrito Federal, com nascente para 3 grandes bacias e 3 milhões de habitantes em um pouco mais de 60 anos. 3 milhões de habitantes são 50 mil habitantes por ano, de média, Pois crescendo é. nessa região. Não é sem motivo que, para abastecer essa região, já é buscada água em Goiás, né? Tem reservatórios lá que a gente usa, Corumbá, né? Corumbá 4, e também usamos uma bacia urbana, como o Lago Paranoá. Quer dizer, uma bacia que tem quase 1 milhão de pessoas dentro, ou seja, isso representa risco de contaminação, risco de poluição, mas nós precisamos usar essas águas. Cada vez mais essas coisas estão acontecendo. População crescendo, demanda por água crescendo, e nós temos que buscar, obviamente, uma segurança hídrica aí. Primeiro, para a manutenção da vida, a lei traz isso, né, que em caso de crise, em caso de conflito, o uso prioritário é para abastecimento humano e dessedentação animal. Perfeito. Né? Mas nós também temos que buscar os usos múltiplos, porque não é só disso que a gente vive. Então, a gente precisa de ter água para o desenvolvimento dos outros negócios, e para isso a gente precisa conhecer, precisa distribuir ela de forma adequada, né? E buscando essa segurança diante de um cenário de mudança, né? Porque a gente se baseia muito na estatística para fazer gestão. Aí, quando você pega a estatística do que a gente tem de dado, às vezes nessa região aqui, 20, 30, 40 anos de dado, muitas vezes isso não é suficiente. Né? Então, isso a gente tem que trabalhar com incerteza, tem que fazer uma gestão de risco. Tem que ter Tudo uma isso reserva tem também. que ter, tem que trabalhar com isso. São técnicas que você usa para poder equalizar ou minimizar, para que você ganhe, de fato, não só segurança hídrica, como resiliência. Perfeito. Né? Porque às vezes não é só levar água, é levar água com garantia de que no momento que eu precisar ela vai estar lá. Ou então conhecendo qual é o risco para que eu possa administrar nos anos bons, para poder saber que nos anos ruins eu vou ter que cessar a minha captação, coisas do gênero. Então, tudo isso é importante. Eu acho que a pior situação é você não conhecer e trabalhar com a incerteza sem um estudo e sem o conhecimento adequado, sem dado. Aí o risco dos negócios darem errado e a insegurança hídrica acabam aumentando. E aí você conhecendo isso, aí você sim parte para aumentar a eficiência, a questão da reservação é uma alternativa muito importante a ser utilizada e por aí vai, para que você possa de fato garantir água durante todo o tempo para todos que estão autorizados a utilizá-la. Pois é, Né? a gente ouve, doutor Jorge, também, né? A gente aprende isso que cada pessoa precisa mais ou menos de 200 litros de água por dia, né? Um cidadão urbano, a gente, para as nossas necessidades, o banho, tomar, etc, etc, né? A roupa que é lavada, enfim, é mais ou menos isso mesmo? Segundo as Nações Unidas, o valor mínimo é em torno de 110 litros por 110. habitante dia. 200 é um número médio que a gente usa, Perfeito. enfim. Mas se você pegar, por exemplo, o Distrito Federal, que é um lugar que você tem uma renda média, digamos assim, alta, tem uma grande diferença. Né? Você pega regiões como o Lago Sul, consomem em torno de 350, 360, até Porque tem às vezes jardins mais. Tem também. jardim, tem mais quartos, tem mais cômodos, enfim. Perfeito. E tem uma relação essa relação no mundo inteiro, entre Correto. padrão econômico e utilização de água.
Por isso que temos os 110 aí para segurar, para não ser muito abaixo disso, porque senão você foge dos padrões de manutenção da higiene, da limpeza, do que precisa ter, enfim, uma casa, uma residência assim. Isso é por habitante por dia, né? Mas se você pega outros bairros, assim, enfim, mais normais, esse valor desce para valores perto aí dos 100, 110, nessa faixa, né? Mas o interessante é como que a gente pode otimizar isso. E isso, obviamente, também reduz a demanda, quer dizer, reduz a possibilidade de conflito com outros usos. Correto. Né? Você pega aqui o Distrito Federal, eu sei desses dados porque eu cuidei da crise aqui, enfim, então eles são muito transparentes na minha cabeça. Né? Você pega, antes da crise de São Paulo, se usava em torno de 170, 180 litros por habitante dia, de média, no Distrito Federal, população toda. Tá? Se você pega, depois da crise de São Paulo, isso caiu para 160. A educação, né? O racionamento, a conscientização. A conscientização, porque esse assunto estava no ar o tempo inteiro e ninguém esperava uma crise daquele tamanho em São Paulo. Sim. Né? Não tinha chegado ainda do Distrito Federal. Perfeito. Né? Aí chegou a do Distrito Federal. Aí começamos com campanhas e tal. Não conseguimos reduzir, porque parece que quem estava disposto ou predisposto a reduzir por conta dessas informações, reduziu com a crise de São Paulo. Aí com a daqui não reduziu tanto. Aí tivemos que entrar com medidas um pouco mais enérgicas, chegou até o racionamento. Né? O consumo médio dentro do Distrito Federal chegou a 130, 135 mais ou menos. Né? E aí também interessante que depois que terminou a crise, 1, 2, 3 anos depois, isso estabilizou em 145. Tá, então foi um aprendizado como no racionamento da energia elétrica. Exatamente, que também os equipamentos mudaram, melhoraram, as pessoas começaram a atentar mais para vazamento, quer dizer, a consciência realmente mudou e ficou, quer dizer, talvez nós precisássemos passar por uma crise, foi uma oportunidade, por outro lado, de você melhorar. E isso vale para o campo também. Perfeito. É o aprendizado pela dor? É o aprendizado pela dor, infelizmente. Aqui também, você pega a área agrícola, em que teve que fazer rodízio, irrigar um dia sim, outro dia não, ou então 3 turnos, um grupo no primeiro turno, outro no outro, e ficar rodando também. Foi muito interessante ver que, ao final disso aí, os produtores perceberam, muitos deles, e foi muito gratificante ver isso, porque são coisas que a gente vem falando há muito tempo. Exato. Né? Eu posso testemunhar disso porque, né, como instrutor do Senar, eu também vi a parceira nossa, Emater DF, né, que também trabalha na assistência técnica e extensão rural, orientar os produtores para mudar o sistema de irrigação, mudar os cultivos, saindo de HF, que são hortaliças, né, para frutas que demandam, né, um menor consumo de água e irrigação por aspersão. Você que é o grande especialista pode falar isso melhor. Trocar o sistema que passa a ser mais econômico, mais racional. Se podia... E sistema de monitoramento de umidade do solo, por exemplo, um Irrigás, por exemplo, lá desenvolvido pela Embrapa Hortaliça. Teve gente aqui que relatou, eu estava falando antes dos grandes que passaram a irrigar dia sim, dia não, e tiraram a mesma quantidade de produto, com melhor qualidade, menos doença, enfim, irrigando menos. Assim, no popular, né? Trocou o butinômetro por um equipamento o tensiômetro, sei lá. Isso. É uma espécie de um tensiômetro, né? Enfim, esse irrigar, mas esse é para os pequenos, né? Por exemplo, né? O pessoal da hortaliça lá. Teve gente que irrigava, chegou para mim, lá no canal Santos Dumont mesmo. Eu irrigava todo dia. Agora que eu tenho o equipamento que me diz se é para irrigar ou se não é para irrigar, eu irrigo uma vez por semana. Perfeito. Em determinados períodos, obviamente. Né? Não é o Sai do achismo, né, doutor? É impressionante como, assim, só com o manejo e com atenção e com carinho especial nesse trato da água, né? Eu costumo dizer que no Brasil a gente tem a maldição da abundância. Né? Por isso que a gestão lá em Israel é uma e você pensa no Brasil, demorou a chegar aqui. Os conflitos demoraram a chegar. Eles convivem com isso desde sempre. Lá não chove. Sim, quase. Verdade. É milenar, né? Exatamente. Tá na Bíblia. Então, eles tiveram que aprender a fazer isso ao longo dos tempos e nós estamos tendo que aprender agora de forma rápida, porque a agricultura vem crescendo, é ótimo que cresça, mas a gente precisa ter essas bases. E, às vezes, a gestão não acompanha. Isso é um problema. Nós temos bacias em que
Tem muita gente usando água sem outorga, por exemplo. Isso é um presságio de que, se continuar do jeito que está, crescendo rapidamente, sem um controle, o risco de problema, obviamente, É uma panela de pressão sem válvula. aumenta. É que nem você ter, né? A gente brinca, às vezes a gente comenta que uma bacia hidrográfica é mais ou menos como um condomínio, né? E aí imagina quando você não tem dados sobre quanto dinheiro entra, quanto que você pode gastar e distribui um cartão de crédito para cada um e fala, ó, vamos lá, cada um se vira aí. Vai dar problema, quer dizer, a Com não ser que certeza. o dinheiro que entra seja muito grande, seja muito grande, né? É a Sim. mesma coisa em relação ao recurso hídrico. A gente precisa conhecer, precisa ter os números, precisa saber quais os limites das bacias para que a gente possa fazer gestão. Quando ultrapassar, temos que sentar e temos que redimensionar. É difícil o processo, não é fácil. Imagina, a pessoa já está lá com os equipamentos instalados e eu falo, ó, agora esse ano você só vai poder irrigar 50%, 60% da área, ou vai ter que cortar, às vezes, tem uma cidade embaixo que chega num momento crítico desse, de começar racionamento. A gente, como gestor, tenta equilibrar, mas tem hora que realmente é muito difícil e dolorido, tá? É dolorido para quem Sim, está em todas as pontas aí. A gente entende perfeito. todas as dificuldades, né? Mas é isso. Quando não dá para todo mundo, a gente tem que e não dá para chamar gente para festa onde não tem bolo também. É Exatamente. complicado. Onde o É, bolo já acabou, continuar chamando gente. Então, às vezes, isso é um ponto importante de quem já teve em todos os lados da moeda aí, é que às vezes o produtor fica bravo quando não recebe uma outorga. Às vezes aquilo ali está salvando ele de entrar numa fria, exatamente. Porque numa se situação ele semear, complicada. botar semente na terra, Essa é a pior situação. é Essa é a pior situação que tem que ser totalmente evitada. Que a pessoa plante e não consiga colher. Então, perfeito. essa é uma que a gente, durante a crise, aprendeu. E para isso, você tem que ter previsão, você tem que ter previsibilidade, você tem que ter dado, tem que ter informação para poder estar sempre trocando. Esse ano foi um caso, né? Não sei se você lembra que outubro, novembro, dezembro, praticamente não choveu ano passado. Exato. Foi um horror, Foi né? muito Em crítico. dezembro, eu estava lá cuidando É. de algumas Choveu bacias muito em no Rio Grande Goiás, do Sul, mas não choveu aqui, aqui né? no O El Cerrado. Ninho foi muito Foi intenso. bem complicado, né? E aí, assim, quem plantou se deu mal. Então, quem escutou as previsões de que a chuva ainda não tinha fixado, ainda não tinha consolidado, ainda não tinha iniciado o período chuvoso de fato, esse economizou dinheiro, esse deixou Perfeito. de gastar à toa. Agora, teve É. muita gente que teve que plantar de novo. Eu conheço Aí você... muitos amigos que aconteceu isso, né? Inclusive em outras regiões que normalmente chove mais, como o sudoeste de Goiás, o Mato Grosso, né? Exatamente, exatamente. Então a gente tem que estar preparado para essas situações e outra, com muita ciência, muita tecnologia, muito conhecimento, acompanhando as informações para que isso te subsidie no processo de tomar a decisão. É essa que é a importância. E aí o Estado tem um papel nisso aí também, o privado tem um papel nisso aí também. Nós da Embrapa temos que ajudar, temos que estar aí disponibilizando tecnologia, às vezes sementes que te deixam mais resilientes a esse tipo de situação, para que você evite prejuízo dessa forma. E aí, quando você começa a encher demais determinadas bacias, chegando perto do seu Limite, limite, da sua capacidade de suporte, de disponibilidade de água, essas coisas vão se ampliando, né? Então, aí você pode, de repente, pensar num reservatório, mas isso, reservatório, né? Com certeza a gente vai evoluir nós vamos também falar disso para frente para também. essa discussão. Mas, assim, sou muito a favor, acho uma super técnica, mas não é qualquer reservatório em qualquer lugar. Não é Perfeito, cada um ter o seu. A gente sabe, a gente acompanha, a gente que está no campo há muito tempo, tem muitas brigas por causa de reservatório. O de perfeito. cima fecha o rio, o de baixo fica sem água, e aí? É, Então você tem que ter autorização, você tem que ter regras de operação, você tem que conhecer a hidrologia para saber como operar e distribuir esse rio, esse risco, digamos assim, quer dizer, o benefício e o risco na bacia como um todo. Então, essas coisas é que precisam ser muito bem estudadas para poder ser implementado da melhor forma possível. Às vezes, um monte de barraginha pequena, o balanço hídrico se torna negativo, perfeito. porque vai evaporar e não tem capacidade de armazenar a quantidade de água que precisa para atender determinado projeto ou uma determinada bacia que não tem regularização de vazão, que a gente chama tecnicamente, quer dizer, não tem aquela capacidade de guardar água na chuva para poder soltar no período seco, ou esse período é muito curto. E aí depois ela fica lá com risco, porque se a pessoa fechar aqui, os de baixo ficam sem água. Então eu preciso controlar tudo isso.
E aí, às vezes, preciso exigir que tenha monitoramento, mais uma vez, bons estudos, boas regras, boa política para que você consiga ter a segurança hídrica que todos precisam para desenvolver seus negócios e para a própria vida. Maravilha, muito bom. Então, que excelente, o papo está maravilhoso. Nós vamos dar uma paradinha para tomar uma água, porque água é vida, né? E a gente volta em seguida, lembrando que esse trabalho conta com o apoio da Gefoscal, que é uma empresa de fertilizantes regional, que é Mais Nutrientes. A gente volta já. Você sabia que a chave para colheitas abundantes está no cuidado nutricional das plantas? Com décadas de experiência e um compromisso inabalável com a agricultura brasileira, estamos aqui para apoiar você, produtor. Com um projeto de expansão contínua, realizamos mais que um salto em números, um salto em nossa capacidade de contribuir de maneira substancial para a agricultura nacional. E é nesse espírito de parceria e dedicação que apresentamos nosso produto, o fertilizante Gefoscal. Eficiência máxima no aproveitamento de nutrientes com distribuição uniforme e fonte de silício. Nosso compromisso é transformar potencial em prosperidade. Escolha Gefoscal e impulsione suas colheitas. Olá, pessoal! Continuando aqui o nosso bate-papo com o Dr. Jorge Werneck, nosso grande especialista em recursos hídricos. Dr. Jorge, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, do seu trabalho na Embrapa Cerrados. Eu acompanhei, né, durante um bom tempo o seu monitoramento nessas bacias, nessas fontes aqui, Rio Pipiripau, Rio Jardim, Rio Preto, né, como você bem colocou aqui, nós estamos numa área de planalto, então é área de nascentes. Então os nossos rios aqui não são caudalosos, né, o volume de água é pequeno e a demanda por água é grande. Então, eu lembro bem que você esteve sempre monitorando, e inclusive tem um resultado de um trabalho que foi premiado, né? O Projeto Produtor de Água do Pipiripau. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, né, do seu trabalho na Embrapa, na parte de pesquisa, de monitoramento, que ajudou muito e tem ajudado a gente a entender todo esse processo de demanda, de gestão, de oferta e de uso racional da água. Pensando no nosso caso aqui, principalmente um olhar para a agricultura, né? Agricultura irrigada, que é uma garantia de produção de alimentos. Ótimo, Ronaldo. Sobre, assim, trabalhar na Embrapa, vamos lá. Eu cheguei lá em 2001 e aí já tinha um projeto de hidrologia rodando, um projeto relativamente grande, com financiamento internacional até. E, primeira coisa, era um projeto de hidrologia. Nós não tínhamos um hidrólogo na Embrapa Cerrados, né? Tínhamos um só trabalhando em outro Embrapa, mas, enfim, era um projeto de hidrologia que não tinha nem pluviômetro nem linígrafo. Linígrafo é o equipamento que mede nível do rio, que é o que eu preciso para poder acompanhar as vazões, e pluviômetro é chuva, né? Chuva, né? Então, primeira coisa foi, e aí, o que eu faço? Tem dinheiro para isso? Não, não tem. Não está previsto, aí não pode comprar. Aí o que você faz dentro de uma empresa igual a Embrapa? Você vai estudar, você compra um bocado de coisa por aí, vai para o torno, pega o técnico em eletrônica, pega um de outra área, pega de outra área. Eu montei linígrafos e pluviômetros automáticos, né, com data loggers e tal. Tem que virar um professor Pardal. Então, assim, primeira coisa muito bacana assim, de você trabalhar na Embrapa é que te dá esse tipo de oportunidade. Sabe? Eu já fazia monitoramento já há um bom tempo, cuidei da rede nacional, né? Era estação no Brasil inteiro, medições no Brasil inteiro. Minha escala era nacional e aí, de repente, virou Cerrado, que não é pequeno, né? Mas eu precisava de dado, mais uma vez, um maluco por dado sempre, né? E aí fui começar a medir. O projeto era na Bacia do Jardim, né? Depois eu instalei muitos outros equipamentos lá, monitorei lá por 15 anos. Água subterrânea, chegamos a ter 60 poços, enfim, muita coisa. Mas qual que é o bacana, assim, de trabalhar numa instituição como a Embrapa e na Embrapa Cerrados com 100 pesquisadores, mais toda uma equipe que a gente tinha de apoio, né? E que precisamos manter, porque a gente precisa muito desse apoio para que o pesquisador fique focado realmente no conhecimento e na organização do conhecimento, na sistematização desse conhecimento, né? Mas
não era só o fato de ter essa estrutura, era o fato de ter ao meu lado um cara que conhecia muito de solo, o agrometeorologista, enfim, que entendia muito de chuva, de clima, e ter assim, gente que entendia de estatística. E assim você vai absorvendo, assim, vai interagindo e vai trocando, né? Você leva o conhecimento de hidrologia. Então, cada ida ao campo com os meus parceiros de pesquisa, os outros pesquisadores da Embrapa, era uma aula. Perfeito. Era uma aula, assim, e eu doido para aprender, sabe? Novo ainda e juntando com essa turma. Foi, de fato, já o processamento, a gente tem um laboratório lá grande, eu já vinha de projetos. Bem, Dr. Sano. Continua lá, tivemos reunião hoje de manhã, mas, enfim, é isso. E você está do lado de grandes pesquisadores, né, pessoas com conhecimento incrível em diferentes áreas, e tudo isso para a hidrologia é importante. Né? Porque a hidrologia vai lá, tem toda a manejo questão... de solo lá, né? Toda a turma do... Tudo isso, né? Pessoal muito bom. Na parte de química, quando precisava também, né? Pessoal de fertilidade do solo, excelente. Aí, com o tempo, a equipe foi melhorando, foi ampliando na área de recursos hídricos também, chegando gente para trabalhar com qualidade da água, e irrigação e outros. Irrigação sempre teve. A irrigação desde o início, enfim. Mas é isso. Então, é uma baita escola. Né? Escola, assim, zona de integração de conhecimentos. E aí, quando vai fazer os projetos, as trocas são incríveis, incríveis mesmo. Então, é um grande orgulho, assim, e isso é uma coisa muito, muito bacana dentro da Embrapa. E aí vem né? Aí isso já era uma bacia experimental. No meu mestrado, antes de ir para a Embrapa, eu já tinha trabalhado com bacia experimental. Então, foi aplicar o conhecimento para poder intensificar monitoramento, para poder melhorar e os estudos para eu poder entender justamente o que você acabou de falar, né? Os processos hidrológicos, como é que eles acontecem, como é que eles funcionam. As bacias são experimentais porque elas são muito bem monitoradas e elas são representativas porque elas representam coisas muito maiores do que a área delas. Você disse que pode replicar, então, se é representativa, eu posso até replicar. Por isso que entender os processos, como é que as plantas interagem com a água, e aí eu tenho vários profissionais da área de planta, fisiologia, fisiologia vegetal, mais uma vez, e você vai aproveitando. Tem o pessoal da recuperação, tem o pessoal mais agronômico, e aí você vai juntando os conhecimentos. A turma do plantio direto, etc. Exatamente. E aí, cheguei a montar as calhas Wishmeyer lá, as famosas calhas que geraram a equação universal de perda de solo, as calhas de escoamento superficial, de monitoramento de escoamento, né, com diferentes culturas. Aí peguei grandes culturas como cana, pasto, né, braquiária. Que mais que tinha? Soja. Tinha soja e a nossa famosa parcela padrão, que é arada morro abaixo e tal, para ver qual é o potencial de erosão dos solos. Deu para ver que solo exposto realmente é um horror. Deu para ver como é que essas outras culturas conseguem segurar muito de erosão, conseguem reter água. Super interessante, assim, monitorei isso durante 5, 6 anos. Monitorei aquela história, consumo de água de eucalipto, furos até 3 metros de profundidade, cavando para entender fluxo de água no solo. Meu doutorado, eu fiz ele já dentro da Embrapa. E é mito? Desculpa perguntar, porque todo mundo fala que o eucalipto seca a terra. Não, ele se tivesse um alcoólico anônimo, mas assim, a culpa não é dele. Assim, o que eu costumo dizer é o seguinte, ele é uma Ferrari. Perfeito. Ele é uma Ferrari, eu tenho que saber usar. E aí, às vezes, o ILPF é uma alternativa para eu ampliar a área sem tanto impacto. Ou então eu tenho que definir qual que é a área da minha bacia, eu consigo fazer isso. Perfeito. Com conhecimento, eu consigo usá-lo de uma forma em que o impacto é controlado. É porque no ILPF o número de árvores é menor, né, do que numa... Por isso você pode ampliar em área, né? Você pode usar uma área maior do que se fosse concentrado, mas isso depende também, depende da bacia, depende da região. Mas, assim, realmente, se tiver, não é à toa que ele cresce tão rápido. E essa questão do consumo de água é muito bacana e tenha sempre em mente, né? Quanto mais biomassa... mais consumo. Mais consumo. Perfeito. Mais ele tira a água do solo e joga para a atmosfera. Então, é isso. Você pega uma floresta, tem muita biomassa, joga mais água para cima. É isso. O eucalipto cresce muito rápido, joga mais água para cima. Então, a gente fez vários experimentos, enfim,
é muito bom você poder Sim. falar dessas coisas com base em ciência, com base em dado, porque muita gente fala Sim. sem nunca ter medido. Exato, tem, né, aí preconceito, tem paradigmas, né? Isso, e é isso que a gente tem que evitar, mais uma vez, com base em dado, ciência, informação, análises feitas de uma forma isenta, Perfeito. né? Então, e outra, é saber usar, não é demonizar nada não, pelo amor de Deus. Não vamos entrar por essa seara de que, porque é ruim, não. Se souber usar, ele pode ser muito bom e outra, tem demanda, as pessoas querem. Perfeito. Então, a gente tem que saber de que forma produzir. Mas eu tirei você estava falando da Embrapa, do trabalho Isso. do monitoramento. Mas é porque tudo isso Jardim, aí... Pipiripau. Mas isso tudo é Embrapa. Foi muita coisa, assim. Foram realmente 16 anos de, enfim, 20, 30 projetos, nem sei quantos, são muitos. E mais de 200 trabalhos, enfim, que tem essas coisas todas colocadas. E aí, enfim, então fomos para a Bacia do Jardim, levantamos todos os dados e conseguimos entender muitas coisas sobre o ciclo, o processo de geração de vazão. Era interessante que eu tinha 2 bacias vizinhas e uma se comportava de maneira totalmente diferente da outra. E aí por quê? Aí questão de relevo, questão de topografia, questão de cobertura vegetal, tipo de solo. E aí você vai fazendo tudo isso aí. Meu doutorado foi na integração de água superficial e subterrânea. Trabalhei com modelos que a Embrapa tinha comprado dentro de projetos, né, dos mais sofisticados do mundo, utilizando elementos finitos, métodos numéricos, enfim, de uma complexidade imensa. Porque eu falava, já levantei dado demais, agora eu quero saber o seguinte, como é que eu modelo utilizando esses dados. E aí aprendi a parte de modelagem também, com todas as suas incertezas, porque isso é às vezes mais importante Sim. do que o resultado do modelo, né? Então, a gente tem uma máxima que diz, todos os modelos são errados, alguns são úteis. Só que para chegar nessa conclusão, você tem que conhecer, porque senão o pessoal vai e acredita simplesmente nos modelos sem conhecer o campo, sem conhecer o que acontece na realidade. Enfim, isso às vezes é um pouco até temerário desorientar uma decisão política errada. Perfeito. Né? Lembrando que só a decisão é política porque todas são. Sim. Todas são. Mas quando é com base em conhecimento, isso é uma coisa que o eu pude levar. O risco diminui, O né? risco diminui. Por isso foi uma coisa que eu pude levar para esses órgãos por onde eu passei aí pós-Embrapa. Mas aí é isso. Jardim, Pipiripau, mesma coisa. Tentando identificar, né, os impactos das ações do projeto de terraceamento, barraginha, melhoria das estradas rurais, Isso. as ondulações transversais, as infraestruturas cinzas também, quer dizer, não só as infraestruturas verdes, que são essas aqui que eu citei, mas a recuperação do canal, que foi uma política pública muito interessante, que nasceu dentro da Embrapa Cerrados. Revegetação também, Revegetação, né? Também, são práticas que você adota, né? Você ajuda o produtor, né? Por um lado, a recuperar as APPs, as ARLs, né? As reservas legais, as áreas de proteção permanente. Matas ciliares. E as matas ciliares, que têm um papel importante. Eu costumo dizer que é muito mais do que não apenas proteção, mas sim a criação de um buffer, de uma região onde você não entra, porque ali, se você fizer qualquer coisinha fora do padrão, está muito perto do rio. E aí essas coisas podem ser, de fato, carregadas. Ou o lençol freático, às vezes, está muito próximo. Isso depende também de região. Se a gente fizer o paralelo com os cílios dos olhos, é para o cisco não entrar, né? Ele tem uma barreira para não chegar no olho, né? Mas às vezes nem funciona muito assim, porque às vezes a água, por exemplo, vai buscar caminhos preferenciais. Às vezes, quando você pensa no escoamento laminar, que não acontece na prática, assim, a não ser que tenha uma lâmina d'água, mas mesmo assim, a água vai buscando caminhos preferenciais, vai formando sulcos, e aí quando você anda dentro dos rios pequenos, às vezes até de rios maiores, você vê aquelas línguas de sedimento, mesmo tendo mata ciliar e tendo tudo mais. Uhum. E aí, bom, voltando à mata ciliar, posso ter toda a mata ciliar do mundo, se eu tenho um cano de esgoto ou um cano que leva direto da pocilga para dentro do rio, não adianta nada eu ter toda a mata ciliar do mundo. Então, por isso que eu preciso pensar realmente no mosaico do território, perfeito, temos que seguir a lei é essa aí, gostando ou não gostando, né, é o que a gente tem hoje, né, se é para fazer diferente, que mude-se a lei. Perfeito. Né? Por isso também que não podemos entrar muito nessa discussão de desmatamento legal, desmatamento ilegal. O que é legal, gente, está previsto na lei. Exato. Né? Então, como é que eu vou... eu posso criticar a lei, né? Mas não quem está lá na ponta seguindo a lei e fazendo as coisas de forma correta, entrando no órgão ambiental e fazendo tudo de maneira adequada. Mas voltando à Embrapa, né? Teve todo esse trabalho no Pipiripau, que não é um trabalho específico da Embrapa, é um projeto de vários atores, né? Só no Pipiripau
eram 17, no descoberto são 20 ou 20 e poucos. São muitos atores em que a Embrapa dá uma contribuição com essa parte de ciência, tecnologia, conhecimento, ajudar nos dimensionamentos, né? Ajudamos muito, mais uma vez, na questão do canal, porque nós fomos lá monitorar a perda, para saber que no canal, o canal de terra, perdia quase 50% da água que entrava lá. Então, levamos nossa equipe lá, fizemos um trabalho. Revitalizou. Fechamos. Nós tubulamos. Isso virou política pública. O primeiro canal revitalizado dentro do Distrito Federal foi o da Embrapa Cerrados. Nós temos um canal lá que abastece nossas áreas de pesquisa, que são 4 quilômetros de canal. Quando eu cheguei na Embrapa, a eficiência de transmissão de água dele não chegava a 30%. Você botava 100 na entrada, chegava a 30 na saída, com tudo fechado. Só de perda no meio do caminho era 70. Né? E aí a gente foi arrumando, até que a gente conseguiu um recurso para realmente tubular. Nós tubulamos o canal. E aí resolveu o nosso problema, nós conseguimos a outorga, conseguimos trabalhar tudo direitinho, com uma eficiência muito maior. E aí eu lembro ainda, na crise, né, com o nosso ex-secretário, Zé Guilherme, sentado lá no PADEF, almoçando, Jorge, o que a gente faz? Eu falei, primeira coisa, você quer ganhar água em escala no meio agrícola aqui, vamos trabalhar nesses canais, vamos fazer o que a gente fez lá na Embrapa Cerrado, te levo lá para ver. Aí fomos lá, vimos, e isso começou a se tornar política pública até hoje. Você vê todo dia aí o DF tubulando canal, que é uma baita de um benefício, porque às vezes são grandes volumes de água para os nossos pequenos rios. Exatamente. Né, da região. Né? E isso vai chegar no reservatório, vai chegar onde precisa chegar para abastecer a população, e aí você consegue minimizar. O ideal é perda zero, né? O ideal é perda zero, mas assim, é um pouco... enfim, a gente tem que buscar. A gente tem que buscar isso aí de perda zero mesmo, sabe? Porque em determinados casos, você tem prédios no mundo hoje que tem sistema fechado. Né? Trabalha com reuso e não é conectado na rede. Perfeito. Olha só, coisa linda. Né? Aí acaba sobrando água para fazer outras coisas. E demanda, né? Porque a demanda vai só aumentando, a população aumentando, concentrando nas grandes cidades, e a agricultura também. Você pega a agricultura irrigada, que é sensacional, enfim, uma baita de uma técnica. Uma questão até de segurança alimentar, né? Segurança alimentar, hídrica, ganha de resiliência, fica menos sujeito a essas intempéries, essas variações climáticas. Quem tem um sistema para irrigar, e aí o negócio do sistema, se é pivô, você tem como ser eficiente com pivô central. Às vezes as pessoas acham que, porque pivô central é ineficiente. Não, a gente tem pivô central com eficiência acima de 90%. E às vezes tem sistemas de gotejamento com eficiência baixíssima. Correto. Eu fiz um trabalho com gotejamento, com um dos alunos, isso coisas da Embrapa ainda, né, em que a gente foi lá medir a eficiência de sistemas de gotejamento em Pimentão, por exemplo. Perfeito. Em casa de vegetação. Você fala, não, aqui o cara tem controle de tudo. Não é bem assim, né? E ele não tinha turno de regra, não sei o quê, não tinha um monitoramento, não tinha nada, usava 2, 3 vezes mais água do que precisava. Tivemos que orientar para que fizesse de maneira correta, essas coisas, assim, mas isso vem melhorando. O meu sentimento é que cada vez mais a agricultura vem se profissionalizando e vem entendendo a questão, até porque o preço da energia também é caro, o preço dos insumos é caro. Se ele não fizer isso, assim, ele acaba aumentando o risco do negócio dele. Então, é importante que as pessoas... as boas práticas têm esse nome, não é à toa. Correto. Não é à toa. E o maior beneficiário delas nem é a bacia hidrográfica, é o produtor. Perfeito. É quem as aplica. E aí você pega um programa como produtor de água, né? Se um produtor só aplicar, só vai ser bom para ele. Não vai ser bom para a bacia. A bacia não vai nem perceber. As ações têm que ser coletivas. Elas têm que ser coletivas. Tem que ser esse, mais esse, mais esse, mais esse. Eu preciso movimentar aí 30%, 40%, 50% da bacia para eu começar a ver resultado na quantidade de água, na qualidade da água. Enfim, quando você tem uma infraestrutura cinza, uma barragem ou uma tubulação, um canal que você tubulou, é mais imediato. Essas infraestruturas que a gente chama de infraestruturas cinzas, de concreto, ou, enfim, obra física, que não são só aproveitando as características do terreno, que são as soluções baseadas na natureza, as infraestruturas verdes, como terraço, ondulações transversais, coisas assim. Palhada, cobertura. Então, isso aí muitas vezes
mais uma vez, você precisa ter um grande volume, precisa de tempo. Né? Correto. Tem gente que planta árvore hoje e fala que aumentou a quantidade de água, não sei aonde. Não é assim que funciona. Perfeito. Né? E a gente monitorou. Não que não seja para recuperar, tá, gente? É para recuperar e tal. Isso é importante para a biodiversidade, é importante para criar essas zonas de proteção, é importante para seguir a legislação, para ficar correto. Enfim, então a gente tem que pensar num todo e, mais uma vez, essa gama de conhecimentos que você tem dentro da Embrapa, oportunidade de monitorar, medir, estudar a fundo, né? Monitorar esses processos que, às vezes, para uma pessoa dentro de uma fazenda não é tão simples, porque tem que estar todo dia no campo, tem que estar acompanhando. Sim, sim. Enfim, e ele tem outros afazeres, né? Mas a gente fez. Você pega projetos de manejo de irrigação no oeste da Bahia, a gente teve alguns também que a gente conseguiu economizar. Teve uma vez que tinha um canal lá que era uma coisa assim, a base dele acho que tinha uns 3, 4 metros, né? E era na areia. E foi lá talvez o primeiro que a gente fez essa solução da tubulação. A gente falou, não, você não pode transportar essa água num canal desse tamanho na areia. Os solos Sim. arenosos do oeste da Bahia. São uma né? esponja, né? É uma esponja. Aí colocamos uma tubulação, levamos para um reservatório, revestimos o reservatório. E aí onde ele não tá, a outorga dele não estava dando para irrigar os 4 pivôs que ele tinha, ele depois que fez isso aí, ele pôde ampliar a área irrigada com a mesma água. Perfeito. Que ele já tinha outorga. Que ele só deixou a gente entrar lá porque ele estava já quase pedindo nova outorga. E o órgão ambiental não ia dar, o órgão gestor de recursos hídricos não ia dar. Correto. Porque para a área que ele tinha irrigado não fazia sentido ter mais água. Então veja que, assim, mais uma vez, com conhecimento, com monitoramento, a gente consegue avançar. Então foram essas experiências, assim, enfim, ao longo dessa vida, né, serviços ecossistêmicos, serviços ambientais, a gente mediu, enfim, chegou a desenvolveu modelos que vamos ver agora se a gente consegue transformar isso em ferramentas para que as pessoas possam usar e compreender melhor para poder gerar esse mosaico do território em que eu possa ter tudo, inclusive os serviços ecossistêmicos, e manter os serviços ecossistêmicos, ter produção, ter manutenção do meio ambiente, ter água, enfim, que aí você consegue realmente fazer um desenho do território, e aí, obviamente, o CAR é uma ferramenta importante que precisa evoluir, né? Todos nós sabemos. Sim. Aí, né? Lá em Goiás a gente acabou de implementar, ou estamos tentando, né? Junto com o CNA e com a FAEG, né? Estamos, né? Eu já saí da SEMAD, mas eu acho que é uma iniciativa muito bacana de juntar o produtor com o órgão ambiental, e com a própria CNA dando suporte para isso aí, para que se oriente para que isso seja feito de forma correta. A gente não pode ficar perdendo tempo fazendo o CAR que não vai ser aprovado. E isso aconteceu demais. Lá já analisaram acho que 32 mil para aprovar 200. Não pode isso. Perfeito. Então, isso é prejuízo para o país. Né? E é uma ferramenta que pode ser muito útil aí, que com certeza, principalmente para o produtor, porque acesso, venda, mercado, tudo isso vai estar conectado. Muito bem, eu gostaria de retomar um ponto, né? O projeto do Piripipau foi um projeto premiado, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? É um motivo de orgulho para a gente aqui do DF. O Piripau, né, que pega Goiás e DF, esse projeto tem 17 parceiros, cada um com suas atribuições, quer dizer, considerando suas expertises, né? Tem um acordo de cooperação técnica em que cada um se compromete a fazer uma coisa. A bacia do Piripau é uma bacia que vinha com conflitos durante 20 anos, assim, muito tempo de... Produção de hortaliças e frutas está todo, né, ali Muita produção de hortaliça, e ainda abastece fruta, a cidade, né? Algum grão, exatamente. E aí tem uma captação da CAESP, da Companhia de Saneamento, que abastece em torno de 250 mil, 300 mil pessoas, que são as cidades satélites aqui de Brasília, ou do DF, que são Sobradinho e Planaltina. Então, isso durante alguns períodos, né, chegou a ter que cortar a água do canal Santos Dumont, por exemplo, por 15, 20 dias. Isso quebra o produtor lá, né, que estava na época que precisava irrigar, uma época mais seca. E o risco de desabastecimento de hortaliças, né, doutor Jorge? Isso, enfim, acaba ficando mais caro, tem toda uma outra questão aí, enfim, ela às vezes pode vir de outro canto, onde tem, mas essas regiões periurbanas, ainda mais numa região relativamente com recursos como o Distrito Federal, e outra, né, a vida dessas pessoas aí depende disso, né, então você pensar só o canal lá tem 100 produtores
que dependem do canal, mas na bacia todos são em torno de 600, sem contar o assentamento, porque se entrar os assentamentos, aí são vários produtores, um assentamento mais recente que tem lá. Mas então, onde a gente conseguiu, foram várias tentativas de produtores sozinhos, de produtores não, de instituições, que tentaram sozinhas resolver o problema e não conseguiram ao longo desses 20 anos. Você precisa ver, eu fazia parte do grupo do canal, né? Do grupo de revitalização do canal. A primeira vez que a gente foi lá conversar sobre que a gente estava fazendo um projeto para tubular o canal com os produtores desses 90, representantes desses 90, o presidente da associação e tudo mais. Eles quase bateram na gente. Não me vem aqui, porque já veio muito político aqui, toda época de eleição vem alguém dizer que vai fazer alguma coisa por esse canal, vocês estão mentindo, vocês não vão fazer. Paz, que orgulho. No finalzinho da pandemia a gente conseguiu entregar esse canal. E teve também uma questão muito interessante que foi o tal do que os gringos chamam de financiamento por muitos, tipo assim, o misto, né? A Embrapa foi lá e fez os estudos, a DASA pagou o projeto, aí depois a gente começou a correr atrás de recurso, aí veio a crise, aí a crise gerou uma tarifa de contingência, com o dinheiro da tarifa de contingência que a cidade pagava, né, para a CAESB, para a concessionária, esse recurso era específico para tratar de aumento de disponibilidade hídrica em bacias críticas, que estavam principalmente com problema durante a crise. Teve toda uma articulação também legal para que a CAESB pudesse comprar equipamentos que não eram para saneamento, que eram para agricultura, mas ela já tinha a estrutura para comprar a tubulação, essas coisas, então ela comprou os tubos, só que aí não tinha o dinheiro para implementar. Nós fomos no comitê de bacia, conseguimos dinheiro, 1.800.000 lá com o comitê de bacia do Paranaíba, que já tinha cobrança, e aí tem, né, com certeza cobrança é um outro ponto. Esse é um caso, vou abrir um parênteses sobre cobrança, né? Os produtores ficaram muito bravos quando tiveram que pagar a cobrança pelo uso da água, porque eles tinham que pagar uns R$1.000, R$2.000 por ano pela água que eles consumiam, né? Os 100. E aí eles receberam 1.800.000 um ano depois de pagar a primeira parcela, né? Então essa que é a história da cobrança, né? Eles receberam 1.800.000 para reformar o canal, que melhorou imensamente a vida deles. Porque antes o que acontecia? Tinha que fechar o canal de vez em quando, porque o uso prioritário é abastecimento e tal. Aí fecha o canal. Na hora que abre o canal, quanto tempo demora para a água chegar lá no canal de terra? Um dia, 2 às vezes para chegar em todo mundo, né? Na hora que tubulou, abriu o canal, em poucas horas está todo mundo abastecido, todo mundo com água novamente. Então assim, a minha flexibilidade de gestão, sim, a segurança, a segurança, exatamente. Quer dizer, eu vou fechar agora, eu sei que eu vou abrir depois. Na hora que eu abrir rapidamente, na hora que a coisa apertar, eu ligo para a CAESB lá e falo: CAESB, estou precisando abrir aqui, minhas plantas estão querendo morrer. Então, volta com o sistema de forma muito rápida. Isso aumenta a flexibilidade, aumenta a capacidade de gestão imensamente. Mas o principal, para mim, do produtor de água, que começa sempre dizendo que vai melhorar a quantidade e qualidade da água. Não é fácil medir e monitorar isso numa escala de bacia hidrográfica. Como eu falei, demora tempo e tal. Uhum. Quando é o canal, é rápido. Agora quando é plantio, quando é terraço, quando é isso e aquilo, é difícil monitorar no Rio. Demora mais tempo, precisa de uma área impactada maior, e isso não acontece assim. Sim. Cada chuva é uma chuva, né? Tudo isso a gente estudou, né, ao longo do processo. Mas o que o projeto dá para a bacia? O que ele oferece para quem paga? Além do pagamento do serviço ambiental, que é feito com recurso da CAESB também, que foi muito interessante, a CAESB inicialmente ia pagar com recurso de compensação, e chegou em determinado momento, ela entendeu que aquilo era investimento. Isso foi lindo. Perfeito. Isso foi lindo. Vou pagar os produtores para que eles adotem boas práticas para que melhore a situação na minha bacia. Agora, talvez ela não tivesse entendido que o grande benefício, e hoje ela entende, né, não só ela, como todos do projeto, é que a governança da bacia melhorou de forma absurda. Agora a CAESB conhece o produtor conhece a CAESB. Gera confiança também. Gera confiança. Confiança é a base da boa gestão,
né? A DASA, muitas vezes, o órgão gestor, muitas vezes não precisa intervir hoje no processo, porque hoje a CAESB, pelo projeto, por juntar todo mundo, todos os interessados ali junto da mesa, hoje a CAESB tem a liberdade de, por celular, ligar para o presidente do canal e falar, ó, preciso disso, preciso daquilo. Mesma coisa o presidente do canal, ó, preciso daquilo outro. CAESB me ajuda com isso aqui, estourou um cano. Uma relação de parceria, digamos, madura. Todo mundo ganha. Quanto custa isso? Qual é o valor disso aí? Né? Eu lembro ainda de reuniões no próprio Tribunal de Contas em que o tribunal perguntava para a Ana, poxa, você falou que ia melhorar a quantidade e qualidade da água, mas cadê isso e tal? E fomos lá, eu e Pruski, falecido Pruski, meu super parceiro, meu professor, eu tive aula com ele em Viçosa, e era o meu amigão, a gente estava trabalhando junto, inclusive, quando ele, infelizmente, né, nos deixou, mas tivemos que ir lá e explicar como é que são as coisas, que com o tempo, das boas práticas, que a gente tem toda uma teoria por trás, tem todo o conhecimento por trás, de saber que isso gera benefícios para a bacia. Então, foi isso. E aí, quando chegou o concurso, né? O concurso da Global Water Partnership, que hoje eu sou, mas na época eu não era, tá? Mas, assim, muita gente já me conhecia por conta do Fórum Mundial da Água. E foi interessante também o processo de transformação em mim do Fórum Mundial da Água, né? De aprender a falar a língua deles. De aprender a falar a língua que o mundo fala sobre recursos hídricos, não só do Brasil. Isso foi também um processo de aprendizado para mim, que também não tem como mensurar, né? E aí, coloquei no papel a gestão, a melhoria disso, a melhoria daquilo, e fui lá. Eles mandaram uma lista com 8, 9 perguntas, depois mandaram mais tantas. Tinha que mandar o nome de alguém que conhecesse, alguém de referência no Brasil que conhecesse o projeto, que pudesse responder, verificar se as informações que a gente estava prestando estavam corretas, né? Ou não. Todo um processo aí muito interessante que eu fiz nas minhas madrugadas lá, né? Escrevendo. O pessoal da DASA, obviamente, me deu um apoio inicial. E aí eu ia traduzindo e arrumando e ajustando para essa linguagem que eles entendem. E aí, no final, eles entenderam o nosso projeto como um caso típico de gestão integrada de recursos hídricos para a promoção de paz. Que legal, hein? Promoção de paz. Isso não fui eu que falei, foram eles que falaram. Eu achei isso, assim, sensacional. E hoje virou um case internacional, né? E tem visitações, assim... De conflito virou para harmonia e paz. Virou para... Assim, não que o conflito esteja... não exista. Mas inicial teve conflito, ele está, né? Lá, mas agora não tem briga. Exato. Né? Há uma disputa pelo uso, mas não há briga. É isso, porque as pessoas se conhecem, se respeitam, entendem a posição do outro. A gente teve produtores lá, é triste, assim, essas coisas, porque a gente sabe quanto custa, né? Teve produtor que tinha plantio de café e que não aguentou ter durante 2, 3 anos que lidar com falta d'água durante períodos importantes. Aí ele mudou para culturas anuais e tal, e aí ele consegue fazer um planejamento, saber se planta a terceira safra ou se não planta, dependendo do ano. Então, são essas coisas que a gente, com gestão, vai fazendo. Teve gente que mudou de tipo de cultura, passou para grão de bico. A gente poderia dizer que isso é a gestão da oferta e não a gestão da demanda? Isso é um pouco mais gestão da demanda. Quando eu falo do produtor, quando eu falo da ação humana para lidar, da oferta a gente pode resolver com barragem, por exemplo. Ah, correto. Da barragem a gente resolve, a gente tenta equalizar um pouco a oferta de ter mais água no período seco, aproveitando o que tem de excedente no período úmido. Então, geralmente a gente trata dessa forma, obviamente considerando que tem as mudanças. Então, é isso. Então, o projeto foi assim, e aí teve uma mobilização, porque além do prêmio técnico, né, que é coordenado pela área técnica da GWP, da Global Water Partnership, teve um prêmio da galera, digamos assim, né? Abriram uma votação na internet, então a gente foi na TV, teve toda uma mobilização impressionante. Minha família, as famílias das pessoas que participam do projeto, todo mundo envolvido para votar, podia votar uma vez por dia, era permitido que fizesse isso, e nós ficamos em segundo lugar, em terceiro lugar no prêmio, esse prêmio da internet, digamos assim, do povo, né, de quem votou e tal.
e ficamos em segundo lugar, que é o principal, o prêmio técnico, né? Que Mas isso em nível mundial. Mundial. Foram 380 projetos de, acho que uns 80 países, assim, 84 países, eu acho. Assim, impressionante. Foi, assim, uma vitória. Eu lembro, eu estava de férias e assistindo, porque eu tive que gravar um monte de coisa para vender o projeto lá também para as pessoas. Aí eles apresentaram os vídeos e tal, fizeram toda aquela festa no encontro anual da GWP. Foi uma grande coisa para o projeto e merecido. Eu acho que isso é principal. Se ficasse em primeiro, eu não ia ficar surpreso, não. Quando eu pego o primeiro, eu falo, acho que até que a gente poderia. Tá? Mas tinha muito projeto bom participando, sim. Né? Mas é uma grande vitória, né? Para um trabalho coletivo. Exatamente. E eu não sou nada mais, assim, o prêmio não é meu, o prêmio é do projeto, eu fui nada mais do que o porta-voz. Tivemos na COP, o prêmio foi na COP 26, a gente estava lá apresentando e representando o Brasil, mostrando o projeto para outros. Foi realmente muito, muito interessante o processo, assim, que deu certo. Agora, deu certo por merecimento mesmo. Eu sou muito, muito fã do projeto e é muito bacana ver o comprometimento de todos que estão participando, porque ele não é só de instituições, de pessoas. E tem muita gente bacana aí lutando para que a gente melhore a gestão da água, principalmente nessas bacias mais complexas do projeto. E eu gosto muito do Programa Produtor de Água. Participo desde a discussão do nome. Maravilha, mas parabéns, né? Porque todo trabalho tem que um líder, né? Também não sou eu, tenho a dar lá. Esse aí eu fui o líder da submissão, vamos dizer assim. E nessa venda internacional eu tenho participado muito, tem também professor da UNB, tem outras pessoas que fazem esse trabalho. No Fórum Mundial, agora mesmo, na Indonésia, no começo do ano, eu fui, em uma das mesas que eu participei, estava falando do envolvimento da comunidade local na gestão da água, os comitês de bacia e não sei o quê. E eu apresentei o case do Pipiripau. E foi muito interessante. O retorno, o feedback que eu tive das pessoas que estavam lá. De que, assim, muita gente falando de manejo de conservação do solo, manejo da água, conservação da água e tal. E o retorno que veio foi, tipo, muito interessante esse projeto que você veio trazer. Eu levei o livro também, nós temos um livro, né, sobre o projeto. De aplicação na prática e no campo, na vida real, né? Do que a gente escuta por aí em um monte de canto e de forma coordenada, organizada. O modelo de governança é lindo, sabe? Tem o GP que todos participam, todos os parceiros do projeto participam, tem representação lá, as decisões são todas tomadas nesse ambiente, tem vários grupos de trabalho de manejo de conservação do solo, de comunicação, do canal, enfim, são 7 ou 8, e muito bem organizado. Aí as instituições vão se encaixando onde as suas expertises competências se encaixam. Maravilha. E aí tem terceiro setor, tem órgãos federais, locais, tem pessoas, tem grupos, por exemplo, Banco do Brasil, às vezes não é nenhum órgão do sistema de gerenciamento de recursos hídricos, mas apoia. Tá incentivando. Iniciativa privada. Então, assim, para mim um baita exemplo assim, de gestão integrada, de fato. E para nós é motivo de orgulho, né? Muito bom. Parabéns. A gente vai fazer mais uma paradinha para tomar uma água, né? Lembrando que esse trabalho conta com o apoio da Gefoscal, que é um fertilizante que é mais nutrientes. A gente volta já. Você sabia que a chave para colheitas abundantes está no cuidado nutricional das plantas? Com décadas de experiência e um compromisso inabalável com a agricultura brasileira, estamos aqui para apoiar você, produtor. Com um projeto de expansão contínua, realizamos mais que um salto em números, um salto em nossa capacidade de contribuir de maneira substancial para a agricultura nacional. E é nesse espírito de parceria e dedicação que apresentamos nosso produto, o fertilizante Gefoscal. Eficiência máxima no aproveitamento de nutrientes com distribuição uniforme e fonte de silício. Nosso compromisso é transformar potencial em prosperidade. Escolha Gefoscal e impulsione suas colheitas. Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa conversa aqui sobre recursos hídricos com o Dr. Jorge Werneck, pesquisador da Embrapa Cerrados. Dr. Jorge, eu gostaria que você comentasse um pouquinho
do uso de água subterrânea dos aquíferos para agricultura irrigada, né? Para irrigação, produção de alimentos, agroenergia, fibras e outros fins. O Brasil, né, tem grandes reservatórios, até um tempo atrás desconhecidos, mas hoje se sabe que é possível utilizar, mas utilizar com critério também. Então, gostaria que você falasse sobre isso, um pouquinho para clarear para a gente. É isso aí, Ronaldo. Exatamente esse é o ponto, né? A gente tem as águas superficiais, que são renováveis, que tem a chuva, que tem, enfim, tem todo um ciclo, né? Que vai, que vem, tem anos melhores, anos piores. A água subterrânea vamos dividir em duas partes. Tem uma que também faz parte desse ciclo, que é uma água renovável, né? Mas que, dependendo da região, nossos rios dependem muito dessa água também, né? Principalmente nos períodos secos, né? A gente tem bacias aqui na região do Cerrado que 80%, 90% da vazão que passa ao longo do ano, elas passam pelo solo, né? E só 10%, 15%, 20% são do escoamento superficial. Às vezes as pessoas as águas da chuva, as águas da chuva que escoa superficialmente, porque Perfeito. tudo é água da chuva, dessa renovável. Perfeito. Né? Aí tem uma água que é reserva estratégica, que está lá embaixo. Está mais baixo, que não faz... Ela não tem tanta conexão com esse ciclo mais renovável. Então, a gente tem que meio que separar as coisas, precisa monitorar, precisa conhecer, né? O que a gente fez lá agora na CEMAD, em Goiás, né? Nós chegamos lá, encontramos, enfim, muitas dificuldades em relação aos dados, coisas que a gente conseguiu organizar, até, né, peço que as pessoas entrem, um filhote que a gente deixou lá, que foi o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos do Estado, e a gente gerou um novo mapa, um mapa de disponibilidade hídrica subterrânea para outorga. Né? E essa outorga, obviamente, né, não está dizendo que é para irrigação, para abastecimento. Um uso mais nobre, porque muitas vezes essa é uma fonte de água mais limpa, é para abastecimento. Né? Mas tendo água, tendo uma situação, tendo uma condição favorável e principalmente monitoramento, você pode liberar essa água. Por isso que a gente fez essa conta, porque antes se dava outorga muito com base na característica do poço. Agora a gente fez um estudo para dizer, no meu reservatório, solo, eu tenho X de água nessa região, X de água nessa região. A gente fez por bacia e por aquífero. Né? E aí eu consigo liberar alguma coisa, consigo que se utilize essa água com conhecimento. E aí tem que o considerar ideal, recarga, por exemplo? Tem que considerar a recarga, que é essa água renovável, que é essa água que renova no solo lá, que é a que infiltra, vai para dentro do rio, que mantém nossos rios. Porque não adianta nada eu fazer uma super exploração e secar meu rio. O recurso, e secar meu rio. Ou então meu poço deixar de ter água, porque se eu ponho todo mundo, dou poço para todo mundo, enfim, não tenho controle disso e não tenho monitoramento, não é muito diferente da água superficial. A água superficial, só os parâmetros são um pouco diferentes, as séries são diferentes, né? O monitoramento é diferente. Mas é importante isso, você estabelece um critério, você concede as outorgas e faz o monitoramento. Se começar a deplecionar, se começar a baixar o nível, opa! Luz amarela. Exatamente. Nós estamos fazendo certo, nós estamos liberando demais, estamos usando demais, a gente precisa ter esse controle. E, obviamente, que tudo isso tem que vir acompanhado com um estudo da chuva. Porque a chuva, eu costumo dizer, e é fato, a chuva é o motor da hidrologia. Né? Muitas vezes as pessoas falam, está secando os poços por causa do uso A, B ou C. Uhum. Eu só posso dizer isso depois que eu fizer uma análise da chuva, para saber o que é por conta da chuva, o que é por conta do uso A, B ou C. Então, toda vez que eu escuto, tá secando aqui por causa disso, daquilo outro. Tem regiões aqui no Cerrado que secam, tem região que tem rocha. Aí não tem o solo para poder dar aqueles 80%, 90% da água que passa no rio ao longo do ano. Aí só tem escoamento superficial. E aí essa água se mantém por pouco tempo porque o armazenamento no solo é pequeno. Exato. E aí esses rios são intermitentes. A gente tem isso aqui. No Nordeste Correu, tem foi muito. Pro rio, vai pro mar, né, doutor Jorge? Exatamente. Ou é usado ao longo do caminho e tal. Alguma coisa tem que chegar no mar, porque senão a gente cria problema lá também, tá? Esse papo de que não podemos deixar água... Mas, pelo amor de Deus, já passamos dessa etapa. Exato. Tá? A gente já ouviu muito isso, mas hoje eu acho que as pessoas já têm uma consciência de que está tudo conectado e que essas águas precisam chegar lá.
né? A gente teve comunidades aí que pelo sedimento não chegar, a praia comeu a cidade. Teve lugar dentro do Brasil, nós temos casos assim. Né? Então a gente tem que pensar que, né, isso também é uma outra coisa interessante de dizer, que sempre tem alguém águas abaixo. Exato. Né? Então, assim, tudo isso a gente tem que pensar direitinho, até quando faz um reservatório, isso é uma máxima que a gente também precisa respeitar muito. Saber que tem o vizinho de baixo ali, que essa água não é só minha, eu preciso ter regra, eu preciso ter autorização, eu preciso ter controle para poder garantir o bom funcionamento da bacia, ou pelo menos que ele tenha um planejamento. Eventualmente vai acontecer, porque, por exemplo, a outorga. A gente dá outorga, geralmente, tá? O mais comum é usar a Q95. O que é a Q95? Quer dizer que em 5% do tempo da minha série, aquela vazão foi minorada. Durante 95% ela foi atendida. Foi dela daqui para cima. Né? Então, eu tenho 5% de risco. Vamos botar assim, tentando transformar em algo mais simples. Se eu começo a captar mais, se eu ultrapasso isso, o meu risco vai aumentando. Sim. Meu risco vai aumentando. Já não é aquilo, é 80. Opa, eu tenho 20% de risco. Com 20% de risco eu sobrevivo? Né? Assim, e a estatística é meio malvada, né? Pode ser um ano, quer dizer, se for 20%, é 20 vezes em 100 anos, por exemplo. Vamos botar uma vez a cada 5 anos. Só que essas 20 vezes pode acontecer um ano depois do outro, depois não acontecer mais. Assim, estatisticamente é isso. Eu consigo sobreviver? Então, assim, eu tenho que estabelecer uma regra, a gente usa aqui 95, a Ana tem aparecido com umas outras, assim, que aumentam o risco. E aí a pessoa tem que entender se o negócio dele sobrevive com esses dias. Agora, é fundamental que se conheça. Que se conheça para tomar decisão, mais uma vez. O dado, a informação não decide. Suporta o processo de tomar de decisão para ver se as coisas funcionam ou não. Esse foi um grande trabalho que a gente fez lá em Goiás, de organizar todos esses dados, porque não tinha. Só de dado de outorga, por exemplo, que é da demanda, eu tinha 7, 8 bases de dados diferentes. Você imagina como é que eu trabalho com isso? Perfeito. Qual que assim, a gente conseguiu unificar, está disponibilizado na internet. Vazão, a gente revisou todo o trabalho que a Ana tinha feito lá dos dados de vazão no Brasil todo. A gente fez estudos específicos para Goiás, melhoramos os dados. Obviamente que isso às vezes traz mudança. Tem lugar que a vazão aumenta, tem lugar que a vazão diminui. E aí você tem que fazer os ajustes, ou então informar para a pessoa, falar, olha só, do jeito que estava, se você continuar com a mesma outorga, a sua garantia já não é mais de 95%, é menos. Mas você está informado. Inclusive, no ato de outorga, acho que tem que constar isso. A gente estava trabalhando nessas coisas, vamos ver como é que o Estado vai evoluir agora que eu, enfim, voltei por conta da família que ficou aqui em Brasília, né? E estava difícil já essa questão da estrada, mas, enfim, é isso. A gente estruturou para que pudesse crescer de uma maneira mais adequada. Uma pergunta, né? Nesse aspecto de uso de água de aquífero, o oeste da Bahia, né, tem um grande aquífero que é Urucuia. E a irrigação está crescendo lá, inclusive usando, né, essa possibilidade da água subterrânea. Como que você vê isso? É a mesma coisa, assim. Eu trabalhei lá na fazenda que eu trabalhei, a gente tinha vários poços, e os poços lá são impressionantes, né? 300 mil litros, 400 mil litros, enfim, é impressionante, né? Quando aqui no DF você acha um de 10 mil, você já fica feliz. Pula de alegria. Você já fica feliz, né? Mas tem que usar com responsabilidade. A gente tem que conhecer, tem que monitorar, tem que ver se está sendo superexplotado ou superexplorado ou não. Porque se estiver sendo, isso não é sustentável. Sim. Isso em algum momento vai dar um problema sério que pode inviabilizar. Então eu posso continuar entrando indiscriminadamente? Não. Eu tenho que ter controle, até porque o uso é muito intensivo. O uso não é pouco intensivo. E eu preciso entender. E aí tem, mais uma vez, tem outros usos para baixo. Né? E aí eu estou falando aqui, a gente está falando de quantidade de água, questão de qualidade de água também, porque o solo é arenoso, tem mais coisa que desce. O nosso solo aqui de cima do cerrado, esse solo mais pesado, né? Esses latossolos profundos, eles têm uma capacidade de segurar nutriente e o que vier para cima dele, impressionante. Eu já monitorei muito rio aí, que é difícil achar até nitrogênio, que é algo que teoricamente vai fácil com a água, mas ao passar por dentro do nosso solo não chega lá, e isso fica disponível para a planta, ainda tem
esse serviço ecossistêmico prestado, né? Então, tudo isso a gente, mais uma vez, precisa trabalhar com conhecimento e precisa monitorar. Os órgãos, cada vez mais, isso é uma tendência. As tecnologias hoje te permitem fazer isso, automatizar o monitoramento, tudo telemetrizado, tudo transmitido via satélite, ou por rádio, ou por celular, chega direto no órgão gestor, chega direto no proprietário, chega direto no vizinho. Todo mundo sabe, a tendência é cada vez mais transparência, levantamento de dados em tempo real, para que a gente possa fazer uma gestão. E aí, com isso, eu diminuo o risco. Perfeito. E muitas vezes eu posso até ampliar. O meu consumo em determinadas regiões, o aproveitamento em algumas regiões, a partir do momento que eu tenho conhecimento, que isso me dá segurança, isso dá confiança, isso dá, enfim, todas essas coisas são necessárias para que eu tenha uma gestão adequada. Se eu sei que o meu dinheiro vai entrar na conta no mês que vem, eu posso gastar. É mais ou menos isso, esse o princípio. Então, assim, nada contra, e eu acho que ao fazer, tem que fazer direito para lá na frente não ter que pagar uma conta cara de ter que todo mundo, a tragédia dos comuns, né? Aquela coisa de acabar faltando água para todos. E nesse aspecto eu quero assim, reconhecer os esforços da AIBA, né, a Associação dos Produtores Irrigantes do Oeste da Bahia, né, que fez um trabalho assim, fantástico. Imagino que você acompanhou isso, deve ter dado suporte também. AIBA, ANA... tem agora Irriganor aqui no Noroeste, também, né? A amiga Rovena, que está no comando disso. Enfim, os produtores estão se organizando de forma, né, a gerar esses resultados, a ajudar as instituições para ter a segurança do uso do recurso, né, que é importante para a produção, né? É isso, eu acho que é um esforço de todos para que você dê segurança ao negócio. Acho que todo mundo tem o mesmo interesse, não é ninguém tem, eu vou negar uma outorga para alguém porque eu quero. Não existe isso. Eu esqueci da Associação Irrigo também, de Goiás, né? Você em tá Cristalina. São Marcos. Isso. Então, agora, já que nós chegamos no São Marcos, né, eu gostaria que você abordasse esse aspecto. Às vezes a gente vê uma disputa da água para irrigação, agricultura irrigada, né, com a geração de energia elétrica. Então, né, como que se dá isso? Como que a gente vê, assim, não sei se dá para dizer que é conflito, né, mas a gente vê uma queda de braço quando a gente percebe que o setor hidroelétrico é mais concentrado, mais organizado, né, do que a agricultura, que é pulverizada. Como você enxerga isso? E qual a solução para mediar isso? Não foi o primeiro não, né? Mas um dos primeiros conflitos que eu tive que lidar na minha vida profissional, ainda na ANEEL, né? Estava criando a ANA ainda, então a ANEEL que teve que dar todo o suporte para a gestão, foi a crise do apagão. 2000, 2001, lá atrás. Exato. Que levantou muito essa bola de setor agrícola, irrigação, que se conhecia muito pouco. Era isso, o dado pulverizado, o máximo que tinha eram dados que vinham das secretarias totalmente desatualizados. E o setor elétrico já bem mais organizado. Era um setor muito bem estruturado no Brasil, com planejamento quinzenal, com, enfim, várias hidrelétricas imensas, empresas imensas por trás dessas hidrelétricas, né? Isso, de certa forma, se mantém. Depois veio a onda das PCHs, que até hoje e tal. Mas acaba que esses conflitos, isso, são grandes usuários dentro das bacias e essas coisas tendem a acontecer. Não é sem motivo que um dos temas mais ressaltados hoje no mundo é o nexo água, energia, alimento e ambiente, né? Já está o EFE, ainda tem gente que põe saúde e mais algumas coisas mais depois. Tá? Essas coisas vão acontecer, a gente precisa saber lidar. E é conflito de fato. Né? Você pega a própria Bacia do São Marcos, que a gente citou aí, a Irrigo, a Irriganor, a gente interagiu muito com eles nesse período. E nesse caso aí tem uma curiosidade, né? Eu já trabalhei na ADASA, na ANA e na SEMAD, né? Em 3 dos 4 órgãos gestores que
que cuidam dessa bacia, né? Só o IGAN que não, que é o de Minas Gerais. Mas, sim, são grandes parceiros e a gente discutiu muito nesse último ano e meio que eu tive em Goiás. A gente interagiu com o setor do agro, conversou demais e é isso que precisa. A Ana fez um trabalho espetacular de levantamento de dados. Eu diria que hoje a Bacia do São Marcos é uma das mais conhecidas em termos da demanda, como que é a demanda, em que época que acontece, como é que é a irrigação na bacia. Cada um dos pivôs foram visitados, acho que 98% dos pivôs da bacia Tudo foram mapeado visitados. hoje, né? Tudo mapeado, todos conhecidos e acompanhados. Né? E a gente vem nesse 1 ano e meio, né? Porque há um pouco mais tempo que isso, o setor elétrico, pela primeira vez na história do Brasil, teve a redução de uma outorga dele. Porque a situação não é tão simples, não é só na outorga que isso se resolve. Né? O caso de São Marcos é um que explica isso muito bem. O setor elétrico fez tudo como manda o figurino. Né? Ele chegou, fez o pedido da outorga preventiva ou a declaração de disponibilidade hídrica no momento adequado, antes do leilão, fez um leilão com base nesse documento, fez um contrato com o Ministério de Meio Ambiente, o Ministério de Minas e Energia, quer dizer, com o governo federal, com um ente que não é exatamente o órgão gestor de recursos hídricos, então saiu fora da gestão de recursos hídricos a partir do momento que tinha essa autorização e que fechou esse contrato. Então, o que a lei nos permitiu ao sistema de gerenciamento de recursos hídricos foi reduzir 10% da outorga. Então, se antecipou uma vazão que estava planejada para 2040, se antecipou essa vazão para agora, para poder dar mais água para a irrigação. Só que o que aconteceu? Cresceu tanto a irrigação na região que, assim, eu tenho água hoje que eu posso dar de outorga para 100 mil hectares. Estou, assim, arredondando os números, Sim. tá? Eu tenho uma fila de 140 de pedido de área irrigada. E dos 100 que já estão implantados, eu tenho 30 mil que não tem outorga. O que eu faço? Situação muito difícil. Situação muito difícil e que a gente vem tentando, junto com os agricultores, tentar buscar saída, tentar buscar, enfim, solução, porque não é fácil você pensar em descomissionamento de quem não está legal, não é fácil não botar para dentro quem está fora e que, de certa forma, esperou. Ampliar a reservação não vai ajudar muito. Tem suas limitações, até porque já tem muita reservação na bacia, né? Os produtores, sim, é impressionante, assim, né? Eu até brinco que Goiás, o setor agrícola tem como cultura você ter captações em barramentos e, por outro lado, o saneamento nem tanto, né? Sim. O que deixa uma parte frágil aí na conta e que acaba atrapalhando o agro também, porque em bacias que o saneamento tá e que não tem barramento, às vezes eu tenho que ir lá usar o barramento do agro ou abrir, ou porque a prioridade porque é prioridade. Então, assim, mais uma vez, todo o sistema tem que ser realmente pensado. Discussões muito difíceis, houve todo um processo de amadurecimento. Tivemos várias conversas com o Irriganó, com o Irrigo, e graças a Deus a última me parece que a gente conseguiu encaminhar de seguir com a renovação das outorgas e seguir com a gestão, obviamente pensando numa forma, e aí vão ser feitos estudos específicos para ver uma forma de tentar regularizar os usos na bacia para que ela possa crescer, inclusive, com segurança jurídica. Né? Então, assim... É um amadurecimento, digamos. Um amadurecimento duro, não é fácil. Sim. Então, assim, que isso sirva de exemplo para que em outras bacias a gente não deixe chegar. E, obviamente, o Estado tem sua parcela grande de culpa, porque durante muito tempo viu a coisa crescendo e não tomou as atitudes no momento adequado. Aí volta aquela coisa. A pior coisa do mundo é o cara plantar ou investir e depois não poder colher lá na frente. Então, então tem toda uma discussão que vai além do recurso hídrico aí. E tem um ator que
ele tem uma outra garantia que não é dentro da gestão de recursos hídricos. Não é a ANA, não é a SEMAD, não é o IGAN, não é a DASA, que são os órgãos envolvidos. Não está é de chegar ao setor elétrico e falar, não, eu abro mão. E o setor elétrico do Brasil, ele tem uma característica que é muito interessante também, que é a questão dele ser interligado. Perfeito. Né? Não só a questão das outras fontes. Sim. Agora, batalha não é só a geração de batalha, que batalha é o reservatório de acumulação, esse mesmo que a gente discute para o agro, que é bom, eles fizeram para o setor elétrico porque ele regulariza a vazão para baixo. Ele é grande, então tem que chegar realmente a uma quantidade. Esse ano mesmo, ele conseguiu armazenar um bocado de água, a usina de Batalha, mas Serra do Facão, que está logo abaixo, não. Estava com níveis muito baixos. Aí você guarda a água aqui em cima para depois, quando você for gerar, você vai gerando na cascata. Então não é só aquela energia. Né? Não é só uma questão de, eu substituo essa energia aqui de Batalha por painel solar. Vai além disso. Correto. Vai além disso. É de uma complexidade muito grande. Muito grande. Não é sem motivo que é, para mim, um dos maiores conflitos que a gente tem hoje no Brasil. As discussões, graças a Deus, depois de 1 ano e meio de muito debate, muita conversa, me parece que a gente conseguiu desenrolar. E agora eu espero realmente que dê andamento por bem de todos, porque ficar na situação que está hoje pode até beneficiar alguns momentaneamente, mas isso tende a dar problema. Agravar. Exatamente. E se vier um ano ruim, se vier outro ano ruim, isso vai aumentando, a bola de neve vai aumentando. Então, todos vão perder. Tem que fazer um freio de arrumação, não é Perfeito. fácil, tem custo, todos Sim. sabem disso. A gente sabe o quanto a região depende dessa área irrigada. E depois que fizer esse freio de arrumação, tentar ir aos poucos botando até ver quando tiver a renovação da outorga de Batalha e tal, de verificar como que vai fazer essa divisão, essa alocação da água em bacia crítica, que a gente faz isso com constância, mas quando tem o setor elétrico tem esse outro complicador, porque tem uma parte disso aí, tem contratos firmados que não dependem do sistema de gerenciamento de recursos hídricos. E o comitê de bacia, óbvio, participa dentro desse processo. Mas aí foi um caso também típico em que o comitê tomou algumas decisões que o órgão gestor não podia aplicar, de geração de água. Eu não quero que corte água de ninguém, eu quero que todo mundo tenha água, ainda quero aumentar mais tantos por cento, porque alguém me falou, né? Parece que teve alguma reunião para trás que falaram que era para aumentar mais 50 mil hectares irrigados lá acho que só em Cristalina. Aí assim, você pega aquilo e faz a conta, não fecha. Não fecha. Perfeito. Não fecha. Aí você não pode aplicar. Mas assim, o comitê sempre tem que ser parceiro também, é um comitê, né? Se você pegar o comitê do Paranaíba, tem uma presença forte do agro, a região tem um agro muito forte, às vezes tem muito mais representantes, né, de determinados setores, às vezes até em outros locais do que no próprio setor elétrico. Às vezes é um muito grande, mas é um só. Tanto é que essa foi uma votação difícil, até a votação é histórica, a votação que deu como uso prioritário na bacia o uso para agricultura irrigada. Foi por um voto. E isso gerou um monte de coisa, inclusive a redução de outorga, pela primeira vez na história, a redução da outorga de uma usina hidrelétrica no Brasil, que foi da UHE Batalha, quer dizer, aumentou a quantidade de água que eu podia usar, a montante dela. Então, assim, e é isso, tem que ir discutindo, negociando e tal, e tentando botar a casa em ordem. A lei de recursos hídricos, a política de recursos hídricos, ela tem uma característica um pouco diferente da política ambiental. Ela tem a questão da gestão descentralizada e participativa. A ambiental é mais comando e controle. Perfeito. Né? Então, a gente realmente tenta, em determinados momentos, fazer uma harmonização, mesmo que isso demore, às vezes, mais tempo. Né? Mas a gente tenta fazer isso para poder manter as pessoas falando, discutindo e pensando água. Né? Muito bom. E eu gostaria que você abordasse a questão do pagamento pelo uso da água, né, que é uma tendência muito forte que a gente está vendo crescer, e ao mesmo tempo, né, você falasse do mecanismo da Agência Nacional, né, a ANA, que paga por serviços ambientais para o produtor de água, né? Como que você vê essas duas coisas? O produtor paga pelo uso, mas pode ser bonificado se adotar as boas práticas. A gente lembra bem aqui no Brasil do caso de Extrema, né?
que foi um dos Os primeiros, pioneiros. os pioneiros, né? É. Fale um pouquinho para a gente. Primeiro sobre o pagamento pelo uso dos recursos hídricos. Bom, primeiro, está previsto em lei. Está previsto em lei para ser implementado. Algumas leis estaduais têm algumas situações que, enfim, diferenciadas. Por exemplo, tem local que está previsto do setor agrícola não pagar. Uhum. Se você pensar no princípio, por que fizeram isso? A lei traz também que a água é um bem de domínio público e dotado de valor econômico. Isso subsidia a questão do pagamento pelo uso da água, né? E outra, a visão condominial. Se um paga, o outro não paga. Se é no seu condomínio, você não vai querer ser o que paga e o outro não paga. Exato. Põe relógio para todo mundo. Exatamente. Hidrômetro, né? Então, assim, agora, o importante disso tudo, e que eu acho que tem que se prender à discussão do pagamento, porque não costumam ser valores exorbitantes, de forma alguma. Muito pelo contrário, a discussão é que às vezes é muito barato, principalmente para o agro, que se aplica a determinados fatores e acaba pagando uma água, em geral, tá? mais baixa. Agora, esse recurso tem sido muito interessante para gerar outros recursos dentro da bacia. Ele tem sido interessante, você pega aqui, né, na região, lonamento de tanques, a tubulação de canal, que a gente já comentou aqui, a troca de equipamento. Agora mesmo o Paranaíba vai montar 2 vans com todo o aparato para fazer avaliação de uniformidade de aplicação da lâmina d'água pelos equipamentos de irrigação, e vai dar uma orientação sobre como melhorar a eficiência de aplicação de água. Quer dizer que o recurso é revertido para o benefício do próprio... Exatamente. E para mim, o caso mais lindo, eu já até citei aqui, que foi o do canal Santos Dumont, ali na Bacia do Beberipaú, em que pagavam lá, sei lá, 1.800 e receberam por ano, que seja mais que isso, enfim, 5.000, 2.000, receberam 1.800.000, e isso foi uma obra que melhorou demais a vida deles. Tem muita coisa feita também na área de saneamento, que pode ser importante nessas regiões periurbanas, porque evita que a pessoa comece a irrigar com água contaminada, né? Então, ter ET, ter ETA, muitas vezes pode ajudar, inclusive, o produtor. Então, o que tem que fazer é participar, sim, dos comitês de bacia, porque a decisão da aplicação dos recursos é feita ali. Correto. É o que está no plano de recursos hídricos, que é aprovado pelo comitê. Está aí a gestão participativa, um foco, uma coisa muito clara de aplicabilidade, né? Enquanto os comitês não têm cobrança, muitas vezes ele fica com baixa eficiência, mas às vezes é necessário para ter todo um aprendizado para, na hora de fazer o plano, essas coisas andarem corretamente. Então, acho que acaba sendo importante, é um recurso que é carimbado para usar na gestão dos recursos hídricos. Importante que se foque em coisas que sejam, de fato, gerem economia, gerem melhor uso, que gerem benefícios para a bacia. E para isso as pessoas têm que participar e dar suas opiniões lá dentro dos comitês de bacia, que tem uma importância muito grande. Eu fui presidente do comitê de bacia por 2 mandatos, fui vice por 2. Assim, essas coisas todas, assim, a gente participou com gosto de querer organizar e capacitar, porque esse é um outro desafio, né? Porque às vezes você tem pessoas que não são exatamente dentro do sistema, é o usuário da água daqui, da acolá, a ONG e tal, e essas pessoas se juntam ali para discutir com o poder público. Às vezes o poder público tem órgãos que são diretamente ligados à gestão de recursos, tem outros que nem tanto. Então tem todo um processo de discussão, de amadurecimento, e todos os pontos de vista são bem-vindos, mas depois você tem que gerar uma coisa e foco. Perfeito. Porque assim, eu não tenho problema de ter essa visão meio... muitas visões, mas a gente tem que manter o foco na nossa agenda azul e gerar sinergia com os outros setores. Se você pegar os ODS, perfeito, dos 17, todos têm a ver com água. Exatamente. Não tem um que não tenha a ver com água, né? Tem trabalhos da ONU mostrando isso de maneira muito clara. E é a mesma coisa aqui. Se a gente usar saneamento, por exemplo, existe uma política de saneamento. Mas se a gente conseguir botar lá 1 e o saneamento entrar com 30 e resolver um problema, então é isso, é usar esse dinheiro para trazer outros dinheiros para resolver os problemas das bacias. Peguei várias bacias aí em Goiás com problema de qualidade brutal, assim. O próprio Meia Ponte, que cruza Goiânia,
enfim, questões de qualidade João da água Leite, importante. Meia Ponte. O João Leite melhorzinho, tem um reservatório, é área protegida. Ele está dentro da bacia do Meia Ponte, mas é um afluente que está... esse é mais tranquilo. Tanto é que tem ajudado muito no abastecimento lá de Goiânia. Agora você pega o Meia Ponte, aí tem volta e meia, tem mortandade de peixe, tem coisas que ninguém quer e tem muito agricultor pendurado nele, sabe? Que usa a água dele. Então, eu cuidar de saneamento, eu estou cuidando não só do setor de saneamento, mas de recursos hídricos como um todo, e todos os usuários estão para baixo, inclusive do água. Imagina, irrigar a horta que come crua e irrigar com uma água contaminada. Então, tudo isso está conectado e é por isso que é importante também essa visão ampla e a participação de muitos, inclusive dos atores que não estão diretamente. Eu falo, a gente tem que buscar sinergia, tem que pegar o recurso da Agenda Azul, que são os instrumentos de gestão de recursos hídricos, outorga, cobrança, plano, enquadramento e, enfim, não sei se eu esqueci de mais um, mas daqui a pouco vem, eu sempre esqueço qual que eu já falei e qual que eu não falei. Mas pegar essa agenda e integrar com a agenda ambiental, com a agenda de saneamento, com a agenda de... enfim, com todo, saúde. Perfeito. Pandemia nos mostrou isso. Sim, saúde única, né? Hoje se pensa. De forma muito clara. A pandemia a conexão com o saneamento era muito forte. Inclusive, uma das formas de monitorar se estava aumentando, se estava diminuindo, era pelo esgoto. Perfeito. Eu volto à pergunta da bonificação, né, do produtor de água. Acho sensacional. Só fazendo uma correção, a ANA geralmente não paga por serviços ambientais. Ela paga pelas ações e pelas intervenções, pelo terraço, pela obra, pelo que é feito lá. As boas práticas. As boas práticas, né? E geralmente você tem um beneficiário pagador. Diferente lá do Extrema, que quem paga é a própria prefeitura. Perfeito. Né? De Extrema. Então eles pagam. E por aí vai, sabe? Tem lugares em que empresas estão pagando, empresas grandes têm entrado, as empresas de bebida têm feito alguma coisa nesse sentido. E hoje nós já temos, sei lá, em torno de uns 60 programas produtores de água espalhados pelo Brasil, né? E cada um com sua peculiaridade. Importante você achar esse beneficiário pagador. Pode ser o Estado. Nós acabamos de fazer um lá em Goiás, um PSA para manutenção da floresta em pé, além das obrigações legais. Acima do reserva legal do 20%. Acima da APP e da RL, né, a ideia é que se pague um determinado valor, 500, 600, enfim, por hectare, mantido preservado. Maravilha. Né? E aí não é só a floresta, é com o ambiente natural, enfim, toda uma discussão que a gente teve lá para montar esse projeto e foi lançado agora recentemente, espero que ano que vem comece a rodar, né? Mas está encaminhado. E assim vai, eu acho que essas iniciativas vão acontecendo e daqui a pouco integrando com o mercado de carbono e com outras coisas mais, para que a gente possa realmente usar todo esse movimento aí, toda essa discussão sobre mudança, variabilidade climática, para a gente adotar as boas práticas que a gente precisa, sem perder de vista o que para mim hoje tem que ser a meta de todo mundo, é de estar preparado para o que vier. É adaptação na veia. Perfeito. A gente tem que estar preparado para seca, tem que estar preparado para muita água, tem que ter estrutura para isso. E aí a gente está falando de infraestrutura mesmo, assim, para poder lidar com isso, né? Porque senão a gente não consegue, porque elas virão. Essa é a única certeza que nós temos. Muito bem. Por fim, né, a gente tem no Brasil hoje em torno aí de 8 milhões de hectares irrigados, com irrigação. E um estudo aí que a Embrapa contribuiu, né, prevê que nós temos potencial para chegar talvez a 40 milhões de hectares com agricultura irrigada. Como você enxerga? Você acha que realmente a gente tem essa possibilidade e que isso é importante para o país, né? A população mundial crescendo, a gente tem um compromisso, né, de ajudar em fornecer, produzir alimentos para esse crescimento populacional com segurança, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. A gente tem aquele número geral, eu geralmente não gosto muito dos números muito gerais, né? Que 17% da área plantada, 40% da produção de alimento vem da agricultura irrigada. E aí você pode até fazer uma conta de quantos hectares são economizados, quer dizer, de abertura de novas áreas. Exatamente. Por conta da agricultura poupa irrigada. Terra, né? O efeito poupa terra. Isso, o efeito poupa terra.
Mas ela é intensiva no uso da água. Ela é intensiva no uso da água. E eu não gosto nem de negar uma coisa dessa, porque não tem como. Sim. Ela é intensiva. Né? Também não gosto de números gerais. Tem aquele número grande que no Brasil e no mundo, 70% da água que é extraída é para utilizada, né? Que é para agricultura, é utilizada. E aí, enfim, também não gosto muito porque cada bacia é um caso e às vezes isso não significa nada. Sim. Né? Se eu tenho uma bacia desse tamanho aqui, eu uso isso aqui da água dela, eu tenho um usuário só, 100% usa para irrigação. Mas isso não significa nada. Né? E outra, se está dentro das normas, se está dentro das normas de outorga, se está legal, se está dentro das normas do país e isso tem que ser respeitado, também é nada de mal. Agora, tem que ter planejamento. Tem que saber quanto de água tem disponível. Mesma coisa sempre. Eu tenho que, se estiver dentro do regulamento, se estiver dentro da norma e tal, aqui pode. Se não tiver, cuidado. Porque senão isso pode gerar um problema para você e para os outros que já estão lá produzindo. Aí vem a discussão, quem chega primeiro tem mais direito, menos direito, eu também tenho propriedade aqui. Feliz ou infelizmente, como uma boa parte, como metade dos Estados Unidos, aqui a gente usa esse princípio da ordem de chegada. Né? O primeiro no tempo, o primeiro no direito. Tá? Mas até hoje é assim. A gente vê, agora não tem mais água, não dou toque. Se alguém sair, você entra. Não adianta você ter a lei do seu lado, entra. né? Então é isso que acontece. Agora, eu não duvido desses números. Tem vários estudos, não tem só um. Tem um que fala que é 30, tem um que é 45, tem um que é 60, tem um que é 100 e tanto. Tem vários estudos aí dizendo desse potencial. Mas eu sei que não é pequeno, mas a gente, na minha época, né, também é outra coisa que eu falo sempre. Na minha época de faculdade, né, 90 e pouquinho, antes da lei até, a gente estudava quando e quanto irrigar. E hoje em dia, tão ou mais importante que isso é o onde irrigar. Perfeito. Eu tenho que saber aonde que tem água, eu tenho que ajustar meu projeto à disponibilidade hídrica aonde é necessário. Né? E, obviamente, que cada vez mais demanda, né? Tem essa grande demanda de aumento de 40% também, os grandes números aí que a FAO nos apresenta, né? Da produção de alimento até 2050 e por aí vai. Né? Isso tem que ser feito com muita responsabilidade. Isso tem que ser feito acompanhado. Os órgãos gestores de recursos hídricos têm que ser fortes. Eles têm que estar estruturados, eles têm que ter pessoal, eles têm que ter gente para poder acompanhar todo esse processo e dar autorização de maneira correta. E aí, para isso, a gente tem que fazer revisão dos dados, a gente tem que organizar os dados de maneira muito correta. O caso de Batalha é um caso em que os estudos de Batalha foram feitos com dados que rapidamente se mostraram que... não culpo quem analisou, porque na época era o que tinha, né? Fez com a melhor das intenções, fez da melhor forma possível, talvez, naquele momento, e depois se mostrou que não estava adequado. E aí, por outro lado, o Estado não acompanhou, aquilo foi crescendo sem uma coordenação, sem um ordenamento, e aí a gente chega numa situação que depois o prejuízo é muito grande para poder arrumar. Então, que isso sirva de exemplo para que a gente possa crescer de uma maneira, de fato, coordenada, ordenada, sustentável, que é bom para todo mundo e bom para o meio ambiente. Bom para o produtor, bom para quem faz gestão, bom para o meio ambiente, bom para a sociedade brasileira, bom para a sociedade do mundo que nós alimentamos também, porque não somos só nós. Né? Então, e o Brasil tem uma missão, não tem a menor dúvida de que o Brasil tem uma missão dentro desse processo aí que precisa não, é uma oportunidade, né, na verdade, porque se ele não fizer, outros o farão. E a gente tem condição de fazer e fazer bem feito. A agricultura brasileira realmente já desenvolveu muito, é altamente, enfim, vem se modernizando a cada dia, se profissionalizando a cada dia. E é isso que a gente espera, usar inclusive as novas metodologias, novas técnicas para poder acompanhar isso de perto e não só fazer tudo de forma correta, mas poder provar de que nós fazemos de forma correta. Para isso precisa de dado. Precisa de ciência, precisa de conhecimento. Graças a Deus a gente tem uma agricultura baseada em ciência, né? Onde a gente tem aí a nossa instituição Embrapa, que é um orgulho nacional, dando todo esse suporte. Parabéns.
Estou muito feliz, muito agradecido, né, a aula que você nos concedeu aqui. E agora eu gostaria que você fosse as suas considerações finais, né? Que conselho você daria, né? Sabendo usar, a água não vai faltar? É bem por aí. E se faltar, a gente tem que estar estruturado para poder sobreviver mesmo nos momentos mais difíceis. Então, assim, a gente precisa estar estruturado, a gente precisa evoluir em monitoramento, em conhecimento e seguir as regras. Reduzir desperdícios. Seguir as regras do jogo, reduzir desperdício, porque tudo isso aí minimiza o risco de conflito, tudo isso aí aumenta a resiliência, tudo isso nos permite produzir melhor, por mais tempo, com maior lucratividade para quem estiver dentro do processo, né? E respeitando, obviamente, as limitações aí do nosso ambiente, né? Usando as técnicas corretas, eu acho que a gente tem como evoluir muito, né? Seja na agricultura irrigada, seja no abastecimento. A gente também tem uma luta aí pela universalização dos serviços, né? A questão do esgoto, nós estamos muito distantes. Exato. Né? Saneamento rural também, nós temos que avançar muito nisso. Nós estamos enfim, ainda temos um longo caminho a percorrer. E é isso, todo mundo tem que caminhar junto para que a gente possa crescer da Muito bem, eu vou sugerir que a gente brinde com água, né? Que é o motivo da nossa conversa aqui. É isso. Então, saúde. Saúde. Né? Muito obrigado. Saúde a todos aí. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer o apoio da Gefoscal, né? Que é uma empresa de fertilizantes que é mais nutriente. Até a próxima, pessoal.